Oi, boa noite para você ligado na Globo. A gente vai conhecer essa noite os semifinalistas da Copa do Brasil 2016. Um grande título nacional em jogo, a vaga para o campeão já na fase de grupos da Libertadores da América. Cruzeiro e Corinthians é o jogo que a gente vai acompanhar. 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Torcida do Cruzeiro lotando o Mineirão, torcida do Corinthians presente. A vantagem do Corinthians conquistada em São Paulo 2-1. O Cruzeiro precisa ganhar o jogo hoje por 1-0 para chegar à semifinal. Os dois capitães preparados aí para o sorteio, o Wendel e o Henrique, e a gente já vai escalar então os dois times. O nosso time está escalado: Paulo César na ponta direita, Bob Faria na ponta esquerda, e hoje deu uma moral pro Casagrande, colocamos ele de centroavante. Rafael no gol, número 12. Na defesa, o Cruzeiro tem Lucas, 21, os zagueiros 3, Léo, 4, Bruno Rodrigo, 31, Edmar, no meio 8, Henrique, 29, Romero, o Rafael sobe 17, o Robinho 19, o Rafinha 70, Ávila, número 50. Esse, o time de Mano Menezes, que eu repito, precisa ganhar o jogo por 1-0 para se classificar. 2-1 já não resolve para o time do Cruzeiro, é pênalti. 3-2, menos ainda. O Corinthians tem Walter no gol, 27, Fagner, 23. Os zagueiros 34, Pedro Henrique, 4, Balbuena. E o Wendel, número 6, pela esquerda. No meio-campo, Camacho é o número 29. Aí o meio-campo do Corinthians tem o Giovanni Augusto, que é o camisa 17. O Rodriguinho, que é 26. O Romero é número 11. O Marquinhos Gabriel, 31. E mais à frente o Guilherme, número 10. O Oswaldo de Oliveira fazendo o segundo jogo dele e um jogo decisivo pelo Corinthians. Vem de Goiás a arbitragem, com o Wilton Pereira Sampaio no apito, Fabrício Vilarinho da Silva, Bruno Rafael Pires nas bandeiras. Casagrande, tamanho, aquela pergunta tradicional de todo jogo assim: qual é o tamanho da vantagem do Corinthians? Nenhuma. Eu acho que os dois... Pequenininha. Pequenininha. A vitória, os dois times são iguais, Kleber. Aquela diferença na tabela do Campeonato Brasileiro é porque o Cruzeiro ficou mais tempo numa fase ruim no campeonato. Mas a qualidade dos times é igual. Então, tá aberto ali. O Cruzeiro pode fazer 1-0, pode acontecer qualquer coisa. O Corinthians carrega a vitória, então vai ter uma vantagemzinha. Claro, começa classificado. Em jogo aberto, o Bob Faria, que tipo de começo de partida, de postura mesmo de cada lado você imagina com essa vantagem do Corinthians? Começa o jogo classificado. Bom, o Cruzeiro não tem alternativa, tem que sair para o jogo, precisa fazer gols, né? Então vai tentar pressionar, tá empurrado pela sua torcida e vai para cima. Acho que o Corinthians vai estudar esse começo de jogo do Cruzeiro para tentar anular as principais jogadas e depois sair no contra-ataque. Quando começa o campeonato, a arbitragem é discutida. Quando está terminando qualquer campeonato, ela é muito discutida. O Wilton Pereira Sampaio, você vai ficar de olho nele, Paulo César? Fica de olho no Wilton, espero que ele tenha uma boa atuação. Um dos poucos árbitros que vem se salvando nessa competição. Não está em polêmica. Né? Tem mantido uma boa regularidade. Esperamos que ele tenha uma boa atuação hoje. O jogo vai começar, daqui a pouco a gente vai trazer também o Guto Rabelo, que está acompanhando o Cruzeiro, o Bruno Lohans, que está acompanhando o Corinthians, para eles contarem para a gente o que sentiram aí de clima, de ambiente, exatamente se conseguiram pegar algo em relação a como esses dois times estão preparados para entrar em campo. Acho que até dá tempo, Guto. O que o Cruzeiro espera do jogo? Tem essa divisão aí, brasileiro, Copa do Brasil? Oi, Kleber, boa noite a todos. O Cruzeiro promete ir para o ataque, mas sem pressa. Foi isso que pediu o técnico Mano Menezes. E a Copa do Brasil é a chance de salvar o ano. O time luta contra o rebaixamento no Brasileiro e nem ganhou o título nessa temporada, Kleber. Vai começar o jogo daqui a pouquinho no estádio do Mineirão. Wilton Pereira Sampaio apita, bola em jogo para você ligado na Globo. Cruzeiro e Corinthians, 0-0 no placar, 0-0 do Corinthians, foi 2-1 o jogo em São Paulo. Aí o time do Cruzeiro tentando a primeira escapada com o Rafael Sobis lá pela direita. Acompanha, cerca, protege e ganha o tiro de meta o Camacho. E o que você percebeu aí do Corinthians, Bruno? Aliás, tudo agora do Corinthians é conhecer, é perceber mesmo uma impressão desse começo de trabalho do Oswaldo de Oliveira. Boa noite, Kleber Machado, boa noite a todos. Valorização de posse de bola, é isso que pediu o Oswaldo. E já conversando com muita gente aqui do Corinthians, a primeira impressão do Oswaldo é: o discurso dele mobiliza demais, mexe demais com a equipe, motiva muito. E é com esse espírito que o Corinthians vai a campo hoje. Olha que informação traz o Bruno, né? Para muita gente o Oswaldo é muito tranquilo, é muito calmo. Vem aí o time do Cruzeiro. Cruzeiro começa forte no campo de ataque. Lucas entrou na área, saiu na cobertura o Balbuena. Lucas ainda deu o carrinho e a bola fica com o goleiro Walter.
Uma torcida empolgadíssima, presente no estádio do Mineirão, dando a força para o time do Cruzeiro. Vai trabalhando bola no campo de defesa o Bruno Rodrigo. Abriu na esquerda o Edmar, bola para ele. Aqui embaixo o Mano Menezes. O Mano foi campeão pela equipe do Corinthians da Copa do Brasil. O último título do Corinthians na Copa do Brasil foi com o Mano de técnico em 2009. É aí o Cruzeiro. Rafael Sobis protegeu. O Ábila estava caído, já se levantou, recebeu. Aí o atacante argentino, forte toda a vida, tomou o primeiro rapa do jogo. Falta cometida pelo Giovanni Augusto. E como é absolutamente comum nos nossos jogos, todo mundo que faz falta diz que não fez não, Paulo César. Mas essa foi, Giovanni Augusto chegou atrasado. O Ábila tirou a bola primeiro e foi calçado. Vai para a cobrança de falta o time do Cruzeiro. Cruzeiro, 4 títulos da Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio são os 2 maiores campeões da Copa do Brasil, com 4 conquistas cada um. Os 2 estão essa noite em campo. O Corinthians e o Flamengo são os times que venceram 3 competições, cada um deles, nessa segunda posição do ranking. Vai para a cobrança de falta o time do Cruzeiro. É um som só o torcedor do Cruzeiro no Mineirão. Robinho colocado para cobrança. O Edmar está ali pertinho também. Cruzamento feito pelo Robinho. Bola para o meio da grande área. O toque de cabeça para fora. O Henrique cabeceou para fora e, pelo jeito, não teve marcação de impedimento. O Bruno Rafael Pires, o bandeira que acompanha o ataque do Cruzeiro, deu posição normal. Vamos ver se ele deu posição normal mesmo. Ele errou, não errou não, Paulo César? Errou. Todos os jogadores do Cruzeiro estavam em posição de impedimento. Falhou bastante. Kleber. Aí deu sorte que a bola foi para fora, não teve discussão. Mas o Walter deu aquela olhada para o bandeirinha. Alguns zagueiros do Corinthians também. Lançamento feito para o campo de ataque do time do Corinthians, tentando chegar pela primeira vez. Bruno Rodrigo chutou a bola para longe. Fala, Bruno. E só para completar a história do Oswaldo, é porque na verdade ele não teve muito tempo para trabalhar com a equipe no campo, né? Chegou há pouco, tá fazendo o segundo jogo dele. E aí o que todo mundo falou assim, é que na conversa fica muito fácil compreender tudo que o Oswaldo quer. E daí surge também essa motivação, essa última pilha, porque tá tudo tão bem explicado e ele consegue mobilizar tantos jogadores que acha que assim o trabalho já surte efeito, mesmo sem na prática ter acontecido tanto assim, já que ele treinou pouquíssimas vezes a equipe. Arremesso lateral para o time do Cruzeiro com o Edmar. Algum pedido de paralisação ali? Tem algum recado? Não tá se sentindo bem o Rafinha. Pelo jeito é uma coisa mais séria, porque ele está com a mão ali na coxa e mancando bastante. É um problema sério. Já fez sinal de que não dá, não. Vai sair o Rafinha. Cruzeiro perde um jogador importante. No começo da partida ainda, menos de 5 minutos. Um dos homens de lado aí do ataque do time do Cruzeiro. Kleber. Fala, Guto. O Mano mandou o Arrascaeta e o Alisson para aquecimento. Está conversando agora com o Sidney Lobo, assistente dele, para definir quem vai entrar. Arrascaeta vinha sendo, né, até determinado momento da temporada, o principal jogador do Cruzeiro. Agora perdeu algum espaço. Ele e o Sidney estão conversando aqui, ó. Arrascaeta ou Alisson. Com o Alisson mantém mais ou menos o mesmo perfil. Jogador de lado, rápido. Com o Arrascaeta ganha mais movimentação. O uruguaio Arrascaeta, vamos ver o que vai fazer o Mano Menezes. Enquanto o Corinthians toca a bola com o Romero. Faz a abertura do lado direito. Para a chegada do Fagner. Bola pelo chão. Henrique afasta, voltou no Fagner, ele não teve domínio. Aí protegeu o Ábila, toca de novo no Edmar. Mais uma vez Ábila. Tinha pertinho ali para jogar o Romero, preferiu uma jogada mais complicada, perdeu a bola, lançamento feito, toque de cabeça para fora. Fechava ali o Marquinhos Gabriel. É tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Kleber. Sim. Arrascaeta foi o escolhido. Entra o uruguaio número 10, saindo, portanto, o Rafinha, aparentemente com uma lesão muscular, camisa 70. Já ali no banco de reservas, começando o tratamento. Perde o Cruzeiro com 5 minutos, um jogador importante, um atacante importante. O Arrascaeta é bom de bola, entra. Não sei até que ponto vai mexer nos planos do técnico Mano Menezes.
Acho que para confundir a defesa, o Arrascaeta é mais indicado, né? Ele deve ter uma movimentação maior do que o Alisson. O Alisson joga mais pelo lado, né? Com o Alisson manteria o desenho, né? Com o Sobis lá do lado direito, o Alisson entraria pelo lado esquerdo, o Arrascaeta. E aí o Robinho jogando pelo meio. Agora com o Arrascaeta fica um pouco mais confuso. Vamos ver se o Sobis se mantém na direita ou se ele volta para a posição origem, mais atacando pelo lado esquerdo. O Arrascaeta começa aqui pelo lado, exatamente fazendo a função do Rafinha. Tá aqui o número 10 aqui embaixo, ele que entrou agora no lugar do Rafael Sobis. Agora de todo jeito, né, Casagrande? Uma alteração agora com 5 minutos, dá uma quebrada, né? Do que o técnico pensou. Ele preparou uma coisa, ensaiou, treinou e perde tudo em 5 minutos. O jogador tem um problema muscular, não é culpa de ninguém. Aquece no vestiário, tem preparador físico, alonga, tudo. É o músculo que não suportou, né, em algum movimento dele. Eu acho que com o Arrascaeta ganha um pouco mais de criatividade, não ganha, não? A impressão que eu tenho também. É um jogador mais imprevisível do que o Alisson, né? Não é nem melhor nem pior. Até porque o torcedor do Cruzeiro é muito simpático ao Alisson, né? Gosta muito do Alisson. É porque o Alisson é um atacante define muito. Olha o lance, ó. Esse é um lance tão característico assim, né? A hora que ele apoia a perna esquerda, lança com a direita, é a esquerda que está apoiada, que dá uma esticada e machuca e perde o Cruzeiro, o Rafinha. Aí a bola dominada pelo time do Corinthians com o Romero, perdeu a bola para o Edmar, vem a Arrascaeta, parte para o campo de ataque, foi para cima do Fagner, conseguiu o drible, perdeu o equilíbrio. O torcedor do Cruzeiro, claro, reclama de um toque do Fagner, o juiz dá só um arremesso lateral, o Cruzeiro vai continuar no campo de ataque. Nós já tivemos uma semifinal definida. Agora há pouco, o Internacional fez 2-0 no Santos e se classificou. Tinha perdido por 2-1 na Vila. Vem aí o time do Cruzeiro com o Edmar, o cruzamento feito, a Arrascaeta no desvio, olha o gol do Cruzeiro, quase acontece. Chegou o Walter, matou bem o lance, ainda está viva a bola. Houve um pé alto ali, mas também o jogador do Cruzeiro deu uma mergulhada. Mais uma primeira grande oportunidade do time do Cruzeiro. O Walter está ficando grandão em cada lance. Não à toa, o Cássio já voltou de lesão e hoje está no banco de reservas. Só para completar, o Atlético foi a Caxias do Sul, perdeu o jogo por 1-0, tinha vencido por 1-0 em Minas. Nos pênaltis, Juventude 2, Atlético 4, portanto, uma semifinal está definida da Copa do Brasil. Ela vai ser entre Atlético e Internacional. Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre vão fazer a primeira semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio estão jogando no campo do Palmeiras. O jogo de ida foi 2-1 para o Grêmio em Porto Alegre. E mesma situação que tem o time da casa no jogo aqui de Belo Horizonte com o Cruzeiro e Corinthians. Aí o Walter saindo e pegando. Então as semifinais já foram no sorteio para as quartas de final, já houve o chaveamento das semifinais. Então é isso mesmo, a semifinal vai ser Internacional e Atlético e a outra vai ser entre Cruzeiro ou Corinthians, entre Palmeiras ou Grêmio. A CBF vai sortear apenas quem mandará o primeiro jogo, a ordem dos mandos. E já semana que vem tem semifinal. Marquinhos Gabriel. A bola fica dominada pelo Wendel. Show do intervalo, claro, a gente vai mostrar a classificação do Atlético, a classificação do Internacional. Inter entrou com mais da metade do time reserva, conseguiu a vitória, conseguiu a vaga, segue adiante na Copa do Brasil. E estamos, lógico, de olho em Palmeiras e Grêmio. Boa jogada do Sobis com o Henrique. Robinho teve alguma dificuldade na hora do lançamento, já estava meio desequilibrado, errou o passe, o Wendel, Balbuena, chegou o Marquinhos Gabriel, foi firme em cima dele o Lucas, o time do Cruzeiro recupera, gira bem, o Rafael Sobis disparou lá pela direita. O Robinho, o time do Cruzeiro preferiu dar uma segurada no ritmo. É aquela história do Guto, atacar mas sem pressa. Lucas, tocou a bola no Edmar, a história que o Guto contou a partir do que disse Mano Menezes. Léo faz a abertura lá do lado direito. Botou na frente, tentou chegar o Lucas. A cobertura foi feita pelo Balbuena e aí, sem brincadeira, jogou para longe. Teve uma trombada ali que já obrigou o árbitro a dar uma dura nos jogadores
Tava o Balbuena, tava o Wendel e tava o Lucas no lance. Aí o Balbuena mais uma vez chegou para fazer o corte. São 11 minutos do Cruzeiro partindo mesmo, tomando mais a iniciativa nesse começo de jogo. Vem o Lucas para a movimentação. O time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro está brigando ali para não se aproximar de zona do rebaixamento, né? Teve um empate contra a Chapecoense no fim de semana em casa, que não foi considerado lá um resultado dos mais interessantes. O Corinthians ganhou a partida contra o América, se aproximou da zona da Libertadores. São as situações de ambos no Campeonato Brasileiro. Agora tem um toque de mão ali, claramente está marcando o árbitro, toque de mão. Camacho estava na jogada, o Wilton Pereira Sampaio viu o toque e marcou a falta. Ele deu falta do... Era o Rodriguinho, né? O Camacho estava na cobertura. Você daria falta? Foi falta, sim. O Rodriguinho estava com o braço bem levantado e tocou com a mão na bola. E a falta é perigosa. O Cruzeiro tem sempre a dupla Edmar e Robinho para fazer a cobrança. Ábila, Bruno Rodrigo, Henrique, o Léo são os jogadores que vão sair disparada aí onde eles estão, para dentro da grande área. Pro Bandeirinha ficar esperto lá. É jogada sempre difícil pro Bandeira. Bateu o Robinho, bola para dentro da área, saiu bem o Walter e ficou com a bola. Quase que ela escapou, né, Walter? Acho que se o Léo tentou fazer o gol, ele foi super discreto. Ela ia escapando. O Léo estava ali, deu uma atrapalhadinha no Walter. Rafael Sobis conseguiu recuperar pelo time do Cruzeiro. Boa bola na esquerda, Arrascaeta chegou, fez o cruzamento de primeira! Gol! Ábila! Gol do Cruzeiro! Retomada de bola boa. Romero, Wagner, o corte do Sobis. Aí a bola do Robinho muito bem metida. A posição do Arrascaeta é boa. O cruzamento e chega de trás, forte. Manda o pé direito na bola, Ábila pro fundo do gol. O Cruzeiro marcou a saída de bola, o Cruzeiro retomou, o Cruzeiro criou bem, o Cruzeiro abre o placar no Mineirão. E abre o placar cedinho, abre o placar antes dos 14 minutos do primeiro tempo. Ábila, camisa 50, faz o quarto gol na Copa do Brasil, aponta o Arrascaeta. E quando ele foi o escolhido pelo Mano, eu quase ia dizer a vocês, a alteração boa é aquela que dá certo. Até agora deu certo. Deu muito certo e não mudou o desenho do Cruzeiro, né? Ele trabalhando ali pelo lado esquerdo, bola bem roubada. Faria isso o Rafinha, né? Exatamente. Pelo menos a função seria essa, né? Se teria essa mesma qualidade, a gente não sabe. Agora, nesse tipo de jogada que o Ábila é mais eficiente. Na última bola, no último toque, na finalização, na construção de jogada, não é muita dele não. Mas para botar para dentro da rede, ele sabe o que faz. Mas ele é um jogador de ótima presença de área. E só para mostrar, nós vimos a soma do resultado, o Ábila está no chão, está sendo atendido, sentiu alguma coisa depois do gol. Exato que ele comemorou, e aí, ó, quando estava voltando, é que ele sentiu uma dor nas costas ali, ó. E está sendo atendido agora. A gente viu o resultado somado, 2-2. Por que com 1-0 o Corinthians fica fora e o Cruzeiro se classifica? O jogo em São Paulo foi 2-1. Sendo 1-0 o jogo em Belo Horizonte, vai ficar um empate de 2-2. Saldo, tudo igual. O Cruzeiro marcou um gol na casa do Corinthians. É aí que o gol fora entra. Ô Kleber, só uma coisa. Na imagem do gol ficou claro. O Fagner falhou duas vezes. No passe e depois ele fechou para dentro. Né? Ele fechou a defesa e o Arrascaeta entrou para um lado. Ele não tinha que ter fechado. Ele viu que o Arrascaeta estava aberto. A única jogada que o Cruzeiro tinha naquele momento era empurrar para o Arrascaeta aberto. Ele tenta interceptar o passe sem acompanhar. Não, ele fechou, ele afunilou para não fazer o passe dentro da área. Ele fechou a frente da área, deixou o lado para o espaço, para o passe do jogador do Cruzeiro. Foi aonde saiu o gol. Ele não deveria ter feito isso, deveria ter aberto em cima do Arrascaeta. De toda maneira, uma bola muito bem metida pelo Robinho, né? A velocidade do Arrascaeta e o gol do Ábila, que já está inteirão aí.
e registrar também, né, a boa interpretação do assistente Bruno Pires. Porque no momento do passe do Robinho, o Águila estava em posição, mas não participou. O Arrascaeta veio lá de trás. Aí na sequência o Águila atrás da linha da bola, gol legal, muito boa a interpretação do assistente deles. Deixa maluca a torcida do Cruzeiro, mais ainda, e já sai gol na noite. O Atlético Nacional de Medellín, que é o atual campeão da Libertadores, faz 1-0 no Coritiba. O jogo em Curitiba, no Couto Pereira. O Coritiba se classificou de maneira brilhante, né? Foi buscar a classificação lá na Argentina. Agora está pegando o Atlético Nacional. Essa é a primeira rodada, são os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Também caminhando para a semifinal, só que ela está uma rodada atrás. Então é o jogo de ida. Coritiba e Atlético Nacional, 1-0 para o time colombiano. E o Júnior Barranquilla está jogando com o Chapecoense, com a Chapecoense, que é outro time brasileiro. Coritiba e Chapecoense estão representando o Brasil nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Coritiba jogando em casa com o Atlético Nacional de Medellín e a Chapecoense jogando fora com o Júnior Barranquilla, também da Colômbia. Marquinhos Gabriel, boa bola, jogou na esquerda para o Wendel. Corinthians vai para o campo de ataque, chegou e não conseguiu bater no gol nem ajeitar o Guilherme. Situação semelhante ao jogo daqui acontece no jogo do estádio do Palmeiras. Enquanto você vê de novo, o Corinthians agora precisa empatar o jogo para se classificar, continua precisando de um empate. O Palmeiras está precisando ganhar o jogo também por 1-0 lá. E como o Cruzeiro faz em Minas, o Palmeiras de azul começou no ataque e o Barrios acertou essa bola no travessão do Grêmio. Tá 0-0 o jogo. O Grêmio tá de branco, o Palmeiras tá de azul. Os dois que nasceram Palestra Itália estão de azul hoje. O Palmeiras e o Cruzeiro, como sempre o Cruzeiro. Aí a bola dominada pelo Léo. Domina Bruno Rodrigo. Outra vez com o Léo. Cruzeiro toca a bola no campo de defesa, o Corinthians não sai. O Cruzeiro começou o jogo com a receita certinha, Bob e Casa, assim, sem acelerar, mas com uma presença mais imponente no campo de ataque? Na minha opinião, sim. Até pelo impulso da torcida, né? Conseguiu esse gol aí praticamente aos 15 minutos e agora pode jogar com um pouco mais de calma. Lembrando que o Cruzeiro está com um desempenho muito bom na sua defesa nas últimas partidas, né? Aí tentou o toque de calcanhar, o Arrascaeta. Era mais ou menos o previsto, né, Casagrande? Sem assim, não foi uma pressão, mas foi um domínio de bola que se transformou em um volume bom de jogadas. O Cruzeiro está com um volume bem maior que o do Corinthians. O Corinthians está esperando muito atrás, ó. O jogo do Corinthians está muito lento. Ele está tocando desde o começo do jogo. Agora já não vale mais. Ele está sendo eliminado. Tem que acelerar um pouquinho e ocupar um espaço maior lá no ataque do Cruzeiro, na defesa do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está marcando bem aqui na frente. O Corinthians está muito atrás, na minha opinião, Pedro. Não chegou pouco, né? O Cruzeiro tomou o gol, o Bob falou, contra o Atlético no Clássico 1-1 na 26ª rodada. Tomou os 2 gols do Corinthians. São 4 jogos sem tomar. Pois é, aí tinha tomado 2 contra o Flamengo na sequência, e aí que vieram esses jogos sem gols. 1-0 no Grêmio, estudo pelo Campeonato Brasileiro. Depois 2-0 na Ponte Preta, aí 0-0 com o Palmeiras. E na última rodada, este 0-0 com a Chapecoense, que em termos de pontuação, o Cruzeiro lamenta, mas a defesa então está 4 jogos sem levar gols. Jogos do Campeonato Brasileiro e tomou gol, mas faz tempo já, né? O jogo foi lá em setembro, né? O jogo com o Corinthians no estádio do Corinthians, os 2-1 para o Corinthians. O Cruzeiro já quebrou a vantagem, fazendo 1-0 com 20 minutos. Chega o Edmar pela esquerda. Romero em cima dele. Edmar recua. Aí tem o Romero do Cruzeiro, o meio-campista. Edmar. Bola enfiada. Aí eu acho que ele tropeçou. Vendo ao vivo, me pareceu a mesma impressão. Vamos ver se o juiz não tem replay, a gente tem, né, Paulo? Foi bem, hein?
O Wilton Pereira Sampaio. E o narrador também, que no primeiro momento já pegou, né? Agora o importante é que o Wilton estava bem colocado, olha só. O Wilton estava bem colocado ali e conseguiu interpretar corretamente. E o jogador tropeçou na perna dele, nem merecia tomar a dura que o zagueiro do Corinthians deu. Pois é, ele caiu mesmo, né? Ninguém gosta de cair desse não jeito. foi simulação. Aí vem o time do Corinthians com o Camacho tentando criar a jogada no meio-campo. Bola na esquerda, o Wendel. Cruzamento feito, abriu demais o cruzamento, não jogou dentro da área onde queria o Romero. Ficou a bola com o time do Cruzeiro no arremesso lateral. Mano Menezes tem identificação com alguns times, né? Ele consegue essa identificação. Ele começou lá, trabalhou na base do Internacional, mas assim, depois de passar pelo interior do Rio Grande do Sul, no Grêmio é que ele foi para as manchetes nacionais, né? Ganhando a Série B, se classificando na Série B, era ele na Batalha dos Aflitos, aquele jogo famoso quando o Grêmio voltou à Série A. A bola bateu na bandeirinha de escanteio, forte assim. A bandeirinha tá firme. No Bandeira. Então, bateu no Bandeira. Aí precisa ver o posicionamento do Bandeira, né? Se ele tá fora do campo ou se ele tá em cima da linha. Vamos ver. Vamos ver lá. Ele tá em cima da linha. Agora a bandeirinha tem que ficar aí mesmo. Poderia estar um passinho atrás, né? E quando ele tá dentro do campo é igual o árbitro, é elemento neutro. A fase não é para arrumar confusão. Porque se numa bola dessa acaba saindo gol, já pensou? Não dá chance, fica bem fora. Fabrício, passinho atrás, vai, pra garantir o bicho. E mostra habilidade, domina a bola, pisa na bola, levanta, é lateral. Pensou se sai o gol? Porque quando bateu pelo ângulo da televisão, se batesse na bandeirinha, a bandeirinha tinha que estar firme. A bandeira é flexível, ela não é firme. Bateu não na bandeira, ele pediu desculpas no pro banco inteiro. Vai levar bronca, fora a gozação. E não pode nem dar amarelo para quem reclamar dele. Lançamento feito pelo goleiro Rafael. Brigou lá em cima o Ábila, o autor do gol, vai vencendo o time do Cruzeiro. Está dizendo o Mano, né? Aí no Grêmio, depois ele levou o time para a Libertadores, foi vice-campeão da Libertadores, aqui deu uma passagem ótima pelo Corinthians. E agora está conseguindo essa mesma simpatia, esse mesmo bom trabalho no Cruzeiro. A passagem no Flamengo não dá para contar, aquela volta ao Corinthians foi um ano só, mas no Cruzeiro é pouco tempo ainda. Mas nas duas vezes ele conseguiu melhorar o time, no final do ano passado e agora na temporada 2016. Edmar faz o lançamento, a bola chega bem no Arrascaeta. Recebe a cobertura, a marcação do Pedro Henrique. São dois em cima dele, tocou para fora o Romero. Arremesso lateral para o time do Cruzeiro, vai vencendo o jogo por 1-0. Edmar, aí o passe não foi bom. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. O Kleber, e aí a passagem do Mano pela seleção, na minha opinião, no momento que ele estava arredondando tudo o negócio, né, fazendo certo, a coisa estava encaixando. Ele se achou de novo, né? Tinha acabado de ganhar o Clássico das Américas lá na Argentina, ele foi demitido no outro dia. Aquilo ali deu uma quebrada no ano do Mano, né, e da motivação dele também. Naquele momento, eu acho que foi uma injustiça que a CBF fez com o Mano naquele momento ali. É verdade. Não sou, assim, ele tem a teoria dele de jogo de futebol. Eu acho que às vezes ele se defende demais, mas é um ótimo treinador, em cima da teoria que ele tem. Naquele momento foi uma injustiça o que fizeram com ele. Assumiu depois da Copa de 2010, ficou 33 jogos no comando, foi até 2012, aí acabou saindo. Agora no Cruzeiro, está chegando hoje a 35 jogos, somando as duas passagens, né? Vem aí o time do Cruzeiro com a Arrascaeta. Bola cruzada para dentro da área, cabeçada do Rafael Sobis. Ganhou lá em cima do Wendel, mas não conseguiu botar força na bola. A defesa foi feita pelo Walter. Foram 16 jogos no ano passado e agora chegando a 19 jogos no comando do Cruzeiro, Mano Menezes. Vai trabalhando bola o time do Corinthians. Camacho. Já vamos com 26 minutos no relógio. O Oswaldo aqui embaixo também
agitando o time, é outro que está recomeçando um trabalho, também tem identificação com o Corinthians. Oswaldo fazendo a segunda partida dele, na primeira o time ganhou do América. Tá ali brigando, tá com a mesma pontuação do Atlético Paranaense, mas nos critérios de desempate fora da zona de Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Aí vem o time do Corinthians, Rodriguinho. Bola pro Marquinhos Gabriel, saiu o Lucas da cobertura, foi bem o Lucas, deu o bote, bateu na bola. Não sei se foi mão não, Marquinhos Gabriel, ele não levantou a mão assim tanto. Ô Marquinhos Gabriel, ele levantou a mão sim, tanto. Tem que dar falta? Tem que dar falta. Porque quando o jogador se atira dessa maneira, com o braço levantado, ele assume o risco. Mas o Wilton acabou marcando o escanteio. É bem verdade que ali, para efeito de sequência de jogo, não vai mudar nada. A falta ou o escanteio. Bateu a falta o Marquinhos Gabriel, tentou o Balbuena, foi lá em cima o Bruno Rodrigo. O que não significa não dizer que o árbitro errou. Eu vou te falar, Kleber, ali, onde foi a falta, é melhor o escanteio. Né? Porque você tem um espaço maior para cruzar, os jogadores se enquadram melhor dentro da área. Ali, muito pertinho, ia ser muito confuso. O que ele ia fazer ali? Chutar no gol, cruzar, o que ia acontecer? Opa! Ânimos um tanto quanto acirrados entre Pedro Henrique e o meia Lucas Romero. O Lucas Romero é argentino, meia jovem de 22 anos que o Cruzeiro tem. Vai para a cobrança de escanteio a equipe do Corinthians com o Wendel, bola lá dentro, a cabeçada foi para fora e foi com perigo. Tem mais um lance legal lá no estádio do Palmeiras. É o Palmeiras atacando, cruzamento do Egídio, a Lione bateu, conseguiu salvar, acho que era o Marcelo Oliveira ali, e o Pedro Rocha teve a oportunidade de abrir o placar para o Grêmio. A gente vai mostrar no show do intervalo os melhores momentos de Palmeiras e Grêmio. Tá 0-0, o Grêmio vai conseguindo a vaga. Mais cedo em Porto Alegre, Internacional 2, Santos 0, Internacional classificado. Em Caxias do Sul, Juventude 1, Atlético 0. A decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis deu Atlético 4-2. Internacional e Atlético, a primeira semifinal da Copa do Brasil. Aí a bola dominada pelo Wendel. Tocou mal, deu de presente a bola para o Lucas. Vem o Cruzeiro, bola no meio, ele buscava o Arrascaeta. O corte foi feito pelo Pedro Henrique. Rodriguinho quase perdeu a bola, na sequência o juiz deu falta. Fala, Bruno. O Oswaldo está mexendo no posicionamento do ataque do Corinthians o tempo inteiro. Conversando muito com o Fagner, com o Giovanni Augusto. Agora ele fez um sinal claro para pedir para que o Romero sim jogue como esse centroavante nessa formação do Corinthians e que o Guilherme venha um pouco mais de trás, com o Giovanni Augusto pela direita e o Marquinhos Gabriel pela esquerda. A todo instante ele tenta mexer nessa formação ofensiva para ter posse de bola e conseguir agredir o Cruzeiro. Ele tem razão, porque o Corinthians não está agredindo, não está atacando. O Giovanni Augusto não apareceu no jogo até agora. O Kleber, poucas vezes você falou o nome dele. Então não apareceu no jogo. O Guilherme de centroavante também não. Nem o Romero. Agora que vai tentar fazer uma mexida aí para confundir. Mas na minha opinião, o Romero joga melhor aberto. O Guilherme é realmente um falso centroavante, melhor do que do lado. Eu acho que eles são mais perigosos no modo que eles estavam antes. O Guilherme mais no meio e o Romero aberto, né? E você viu em posse de bola, o Corinthians melhorou, porque devia estar muito mais pro Cruzeiro. Depois do gol, o Cruzeiro entregou um pouco mais a bola para o time do Corinthians, mas não conseguiu o Corinthians ainda, mesmo com a bola nos pés, criar alguma jogada. Agora o Romero tá mais lá pelo meio. Cara, tá assim, ele vai ficar mexendo, né? Ele tá fazendo uma dupla agora, você tá vendo, cara? Ele tá fazendo meio uma dupla, Guilherme e Romero mais à frente, o Giovanni abre de um lado, o Marquinhos do outro. Aqui o Guilherme buscando essa bola no meio de campo, ele tem essa qualidade de passe, né? Fazer um segundo atacante, né? Que é uma posição que falta no Corinthians, esse jogador que chega mais para finalizar. O Rodriguinho fez isso em alguns jogos, mas o Guilherme tem mais qualidade para fazer isso, se ele jogar bem, né? Vem aí o time do Corinthians com o Fagner. Bola na entrada da grande área, Rodriguinho, a bola escapou. Ia quase dando para o Romero dominar. Eu acho que foi o Tite que chegou a usar o Guilherme nessa posição aí como um segundo atacante em determinado momento. Vem aí o Romero. Saiu, vem pelo meio, tem o Rodriguinho do lado. Olhou para a direita, o Fagner chegou. Antes a bola passa pelo Giovanni Augusto. Faz o cruzamento, só acompanha o Rafael e ganha o arremesso lateral. Amanhã, depois de Além do Amor, uma nova fase de audições às cegas no The Voice Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio.
Em relação ao Oswaldo de Oliveira, é a terceira passagem dele. O Oswaldo começou a carreira como técnico no Corinthians. Ele era assistente do Vanderlei Luxemburgo, quando o Corinthians foi campeão brasileiro de 98. Aí ele assumiu em 99, ficou um pouquinho, não deu muito certo. Seu Evaristo de Macedo assumiu, aí ele voltou depois da saída do Evaristo e foi campeão brasileiro em 99, campeão mundial em 2000, voltou em 2004 e aí ficou pouquinho, só 17 jogos, e agora tem a terceira passagem pelo Corinthians, o Oswaldo de Oliveira. Somando tudo, hoje é o jogo 115 do Oswaldo como técnico do Corinthians. Jogador com a camisa 100, você vê bastante. Hoje já são 100 jogos do fulano no time. Técnico com 100 jogos, mesmo somando 3 passagens, não é mais raro. É mesmo, ele ia ganhar uma placa, porque o treinador aqui no Brasil cai toda hora. Você vê técnico com 18, 17, 20 jogos. Quem passou de 100, pô. Mesmo somando todas. Cleber, só uma observação. O Guilherme trabalhando um pouco mais no meio de campo, ele dá uma segurada nos volantes do Cruzeiro também. Porque o Romero já não vai sair com tanta facilidade. São as mexidas que os técnicos fazem para tentar mexer no jeito do jogo. O Cruzeiro vai ganhando por 1-0, fez um gol com 14 minutos. O gol marcado pelo Ábila. Esse gol classifica o Cruzeiro. O Corinthians corre atrás do empate. O empate é bom para o Corinthians, dá a vaga na semifinal. Dominando o Marquinhos Gabriel, tocou, boa bola para o Rodriguinho, acompanhou o Edmar. E deve ter sido, foi o último a tocar a bola. Ó, viu bem o lance, entendeu muito bem o lance o Edmar, ó. Porque se ele não fecha, o Rodriguinho já tinha ficado nas costas do Léo e não chegaria o Henrique. E olha que coisa, o Rodriguinho é um meia que chega. O Edmar é um lateral esquerdo, né? Alguém não funcionou ali no meio, o Edmar que percebeu a entrada do Rodriguinho, porque não era ele que teria que ter feito isso, não. Vem o Wendel para a cobrança do escanteio. Cruzamento feito para marca do pênalti. Praticamente o juiz já parou para marcar uma falta. Você vê, pode ter muito a ver com essa preocupação que o Bob falou dos volantes do Corinthians com o Henrique, com o Guilherme. O Henrique e o Lucas Romero, de olho no Guilherme, o Rodriguinho vai achar caminho para de repente entrar na área. Aí o que ele deu, Paulo? Ele deu um empurrão do Balbuena, o jogador do Cruzeiro. Bem marcada a falta. 33 minutos. Mano Menezes de um lado, Oswaldo de Oliveira do outro. Kleber. Diga, Guto. O Mano agora fez uma mudança no meio campo. Ele pediu para o Romero e o Henrique trocarem de lado. O Henrique pelo lado esquerdo agora e o Romero pela direita. É ação e reação dos treinadores. Mexe na posição de jogador do Corinthians o Oswaldo. Reage o Mano Menezes. 1-0 para o Cruzeiro no jogo. Vem aí o time do Corinthians com o Rodriguinho. O Corinthians começou a Copa do Brasil mais tarde, né? Já entrou nas oitavas de final. Nas oitavas eliminou o Fluminense, 1-1 no Rio, 1-0 em São Paulo. E depois enfrentou o Cruzeiro nessas quartas de final no jogo de ida e fez 2-1. Marcou 4 gols, 2 do Rodriguinho, 1 do Romero e um gol contra do Léo, do time do Cruzeiro. O Cruzeiro já está desde o início da competição disputando a Copa do Brasil. O Cruzeiro começou lá na primeira fase. Eliminou Campinense, Londrina aí num jogo só, o Vitória, o Botafogo nas oitavas e agora está enfrentando o Corinthians. Cruzamento feito para a área, perigoso, Rodriguinho! Gol! Rodriguinho! Gol do Corinthians! Fala em Copa do Brasil, o Rodriguinho, artilheiro, entra em campo. Boa bola do Guilherme lá na esquerda, o cruzamento do Wendel, olha o Rodriguinho aqui, ó. Entrou nas costas da defesa, agora nem o Edmar conseguiu chegar antes dele. Toca de cabeça, a bola bate no chão e vai pro fundo do gol. Rodriguinho, camisa 26. O Cruzeiro ficou mais atrás e falhou na bola aérea. Depois de 4 jogos sem tomar um gol, toma um que não faz bem. O Rodriguinho, o terceiro na Copa do Brasil, empata o jogo. A vaga volta a ser do Corinthians. 1-1, um empate com a vitória do Corinthians em São Paulo, um empate nesse instante em Belo Horizonte.
E agora ficou a situação assim, ó, se o Cruzeiro fizer 2-1, aí o jogo vai para os pênaltis. Está 3-2 para o Corinthians. Se o Cruzeiro fizer 2-1, vai ficar tudo rigorosamente igual. E 2-1 para o Cruzeiro é o único placar que leva para os pênaltis. O Cruzeiro agora precisa ganhar por 2 gols de diferença, não pode mais ganhar por 3-2. E o Corinthians joga pelo empate, pela vitória ou até por uma derrota por 1 gol, desde que ele faça 2. Ô Kleber, vou falar com o Bob aqui. O Rodriguinho já tinha entrado uma jogada antes ali e fez de novo. E o jogador, o mesmo marcador é que errou, que foi o Romero. Pode-se falar que o Edmar subiu e não alcançou a bola, mas quem estava acompanhando o Rodriguinho na entrada foi o Romero e ele parou no lance. O Edmar foi quebrar o galho. O Edmar foi quebrar o galho e não alcançou a bola. Então o Romero o Mano tem que dar chamar a atenção, porque é o Romero que está tendo a incumbência de marcar o Rodriguinho nessas entradas, e 2 vezes seguidas ele deixou o Rodriguinho passar. Não, e o detalhe é que depois que o Guilherme foi jogar um pouco mais no meio de campo, quem é que começou? Quem desenhou a jogada foi o Guilherme. Levantou a cabeça, achou lá o lado esquerdo, o cruzamento veio muito bem feito. Os volantes do Cruzeiro pararam de sair para o jogo, o time se encolheu um pouco, o Henrique perdeu um pouco a saída de bola e o Corinthians cresceu. Passou a ter mais posse de bola. O Corinthians, a gente mostrou agora há pouco, 51-49 para o Cruzeiro. Chegou a ser 55, 56. Quando o Cruzeiro agora, o Corinthians passou a ter mais posse de bola. O time do Cruzeiro realmente entregou a bola. O Corinthians no primeiro instante teve alguma dificuldade, agora conseguiu o gol de empate. E dá uma inflamada no time do Corinthians. Vem de novo com o Marquinhos Gabriel pela esquerda. Léo afasta. Chega para tocar à frente o Rafael Sobis e correr atrás. O relógio vai caminhando então para 38 minutos. Continua 0-0 Palmeiras e Grêmio. O resultado é do Grêmio. Palmeiras e Grêmio 0-0 é do Grêmio. E pela Copa Sul-Americana, Júnior Barranquilla 1, Chapecoense 0. O jogo lá na Colômbia. Então, nesse instante, os 2 times brasileiros estão perdendo na primeira rodada das quartas de final da Copa Sul-Americana. Sobis. Em Curitiba está 1-0 para o Atlético Nacional da Colômbia contra o Curitiba. E lá na Colômbia, o Júnior Barranquilla vai vencendo o Chapecoense por 1-0. Rodriguinho. Agora dá para ouvir até o som da torcida do Corinthians. Evidentemente em menor número, mas deu uma soltada de voz com a torcida do Cruzeiro. Sentiu o golpe do gol. Giovanni Augusto toca no meio para o Camacho. Se livra do primeiro combate. Foi dado pelo Robinho. Toca a bola na zaga para o Balbuena. Mudou mesmo o jeitão do jogo. Isso que ele estava fazendo era o Cruzeiro, até marcar o primeiro gol. E o Corinthians está dominando o jogo agora, está tocando a bola. E o Bob tem razão. Tudo isso aconteceu depois que o Guilherme voltou para o meio. Ele que está organizando a jogada, saindo para receber, fazendo os passes longos, inclusive o lançamento para o Wendel cruzar. E vem aí o time do Corinthians. Bola do Wendel para o Marquinhos Gabriel e vai insistindo lá pela esquerda. Foi por lá que o Wendel chegou para cruzar. E o Rodriguinho fazer o gol de cabeça. Olha o Guilherme. Botou a bola dentro da área. Romero fechou. Ficou com ela. Kleber. Tranquilo o Rafael. Diga, Bruno. Até conversando com o Guilherme essa semana, né, no Globo Esporte. Contra o Santa Cruz marcou 2, contra o América Mineiro deu 2 assistências. Aí ele falou com o ex-técnico dele, que ele não quis revelar, falou que o Guilherme não era nem camisa 9, nem camisa 10. Era um camisa 9,5, que podia jogar em qualquer uma das duas. Mas não é novidade não, né? Muitas vezes a gente já ouviu isso aí. Ele é um 8,5, ele é um 9,5. Ele é aquele cara que pode fazer as duas funções. O Casagrande, em determinado instante, chegou a ser um 8,5 no São Paulo, não chegou? Quando você jogou com o Careca, na própria seleção. Isso mexe e rola, né? Eu acho que eu era mais essa posição mesmo, que eu fazia essa dobradinha com o Sócrates, fazia essa dobradinha com o Careca, fiz na seleção também. Você acostuma a ficar no meio do caminho. No meio do caminho também existe uma posição, entendeu? Só que ela não tem nó. Não tem número quebrado. 12 faltas no jogo, tá bom, né, Paulo? Jogo bom. O Wilton tá dando uma sequência nas jogadas. Tá discreto, acompanhando a jogada, né? Tá em cima do lance, tá indo bem, tá com o controle do jogo. E aí, quando no começo, primeira jogada que teve uma falta, e eu falei de reclamações, os jogadores entraram no ritmo também e jogar o jogo. Pode ser que pelo baixo número de faltas, há o baixo número de reclamações, mas
evidente que os jogadores, quando eles dão uma ajudazinha, fica melhor. Ô Kleber, antigamente quase todo 8 era 8,5, mas nem todo 9 era 8,5. Exatamente. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. É isso mesmo, você pega para os mais velhinhos. O Leivinha do Palmeiras, ele podia jogar na meia ou podia jogar de centroavante. O Guilherme pode jogar de meia, pode jogar de centroavante. Tem cara que é 9 mesmo, centroavantão, que não consegue jogar de meia. Kleber. Aí o time do Corinthians tocando, só vê essa marcação aqui do Neymar, a bola foi para fora. Oi, Guto. O Mano Menezes sentiu que o Cruzeiro ficou meio abalado depois do gol e agora está tentando motivar, levantar o moral dos jogadores. E a percepção dele é correta. O time ficou mesmo um pouco assim, desanimado, vai para usar, escolher uma palavra, né? Parou de ficar com a bola, de criar jogadas. Está meio entregue ali a movimentação do Corinthians, só acompanhando. Acho que recuou demais depois que fez o gol. Deu espaço para o meio de campo do Corinthians jogar, as modificações de posicionamento do Corinthians deram resultado. E aí o Corinthians cresceu no jogo e o Cruzeiro não consegue reagir. As saídas pelas laterais praticamente pararam de acontecer. Daqui a pouco tem o show do intervalo, você vai ver como o Internacional se classificou, vencendo o Santos por 2-0. Como o Atlético Mineiro perdeu para o Juventude, mas se classificou nos pênaltis. Será que o Vitor pegou pênalti? Normalmente pega, né? Giovanni Augusto faz o cruzamento, bola para o Romero, ele cabeceia para fora. Mas houve o desvio, é outro escanteio. E também os melhores momentos de Palmeiras e Grêmio, tá 0-0 o jogo. Mais um escanteio para a equipe do Corinthians cobrar, quase 43 minutos. Ávila abriu o placar para o time do Cruzeiro. Rodriguinho empatou para o time do Corinthians. O Ávila é o artilheiro do Cruzeiro agora na Copa do Brasil com 4 gols. O Robinho e o William têm 3. E o Cruzeiro não bateu escanteio ainda. O Cruzeiro vai para sua 4ª cobrança com o Wendel. Tem cobrado mais aberto, mais ali na marca do pênalti. Essa foi um pouquinho mais à frente. No rebote tirou o Robinho, corre atrás o Arrascaeta. Faz a proteção o Camacho. Perdeu o Camacho, o Arrascaeta. Olhou para ver se alguém está chegando. Tá chegando. Olha com que velocidade o Ávila. Arrascaeta demora. Demora para fazer o passe. Agora faz o cruzamento, tenta arrumar a casa. Tocou de novo dentro. Sobrou o rebote. Robinho bateu pro gol em cima do Fagner. O Arrascaeta perdeu um contra-ataque monstruoso do time do Cruzeiro. Aí ele de novo, tentando a jogada. Foi falta. Sabe o que ele quis? Ele quis deixar o Ávila mais perto do gol. Mas quem tinha que fazer isso era o Ávila, não era ele. Toca, que não tem ninguém marcando o Ávila, domina e vai sair lá na frente do gol. Ele não, ele quis carregar para deixar o Ávila na cara do goleiro. E o Ávila chegou como um tanque veloz, né? Porque a hora que o Arrascaeta domina a bola e dá aquela olhada para ver se alguém estava chegando, não tinha ninguém. Mas de repente vem o Ávila. Como diria o Orival Pessini, humorista que nos deixou, ele tinha o personagem que faz numa velocidade. O Ávila chegou. Vai para a cobrança de falta o time do Cruzeiro. Ó, o Ávila fica aqui, ó, como o último homem aqui à esquerda. Cruzamento para o meio da área, conseguiu o corte, a zaga sobrou no Ávila. Aí ele tentou dar uma ajeitada, não teve jeito de bater de primeira. Quase 45. Vai terminar o primeiro tempo. 1-1 no placar. Amanhã, depois do The Voice Brasil, espere o inesperado, porque Marcelo Adnet recebe Débora Seco no Ad Night. Léo. Aí vai ser mais um jogo de xadrez no segundo tempo. Pelas informações, vamos ver só esse ataque aqui do Cruzeiro. Pelas informações que você ouviu do Guto Rabelo, do Bruno Lohans, o Mano mexeu aqui o time, o Oswaldo também alterou a posição, conseguiu um empate. Os técnicos vão ter trabalho no segundo tempo. Um precisa mudar a história, o outro, se deixar assim, deixar a história caminhar nesse ritmo aí, se classifica o Corinthians. O Mano precisa fazer o Cruzeiro mudar o ritmo do jogo. Vai até 47 minutos o primeiro tempo. Kleber, chegamos a 32 minutos de bola rolando.
espetacular o tempo. Muito bom. 70% de bola rolando. Você vê como dá para jogar sem muita falta, sem muita reclamação, até sem muito erro de arbitragem. Teve umzinho ali, o impedimento, o primeiro impedimento que o Bruno errou na marcação. E 2 gols no jogo, um jogo bem disputado. Sim, acho que é bem disputado dentro do que a gente tem, né, Casa, hoje como um cenário nosso. Não, aqui, né? a maioria dos jogos do futebol brasileiro atualmente, eles vêm sendo bem jogados, né? Não tem grandes equipes que fazem jogos maravilhosos, mas também as equipes são equilibradas e sabem jogar, diminuir as faltas, o tempo Bem aumentou. armadas, né? O que acontece é essa confusão mesmo de jogador simular, cair, demorar para bater uma falta. Isso que ainda o Brasil tem que modificar. Mas o futebol está ficando gostoso de se assistir. Aí o Romero, o Lucas Romero, tocou a bola para o Rafael Sobis. Abriu o Edmar pela esquerda, bola para ele. Você acha que o Mano vai ter mais trabalho que o Osvaldo, Bob Faria? Eu acho que as modificações que o Osvaldo fez de posicionamento deram super certo. O plano de jogo do Cruzeiro não deu certo depois do gol, né? Pois é. Perdeu a saída de bola completamente, né? Não chega. A Arrascaeta já errou passes incríveis. Então, ele vai ter que dar uma chacoalhada na rapaziada. O que é gozado, né? Quer dizer, depois de conseguir realizar o que precisava, o gol da vitória, o plano acabou perdendo um pouquinho. Ávila fez aos 13 minutos o gol do Cruzeiro. O Rodriguinho aos 34 empatou para o time do Corinthians. Primeiro tempo termina 1-1. Esse resultado dá a classificação ao Corinthians. Daqui a pouco o show do intervalo mostra como o Inter e Atlético se garantiram nas semifinais. O Palmeiras está empatando com o Grêmio. Agora é hora de Bruno Lohance e Guto Rabelo. Como viu o Robinho sobre o gol de empate que o Cruzeiro levou e o caminho para tentar a reação? Você acha que o time sentiu o gol e qual o caminho para reagir e conseguir a classificação? Voltar como nós entramos no primeiro tempo, pegando em cima, marcando, roubando a bola lá. Demos muito campo pro Corinthians agora. Esse é o Robinho, Bruno. Ouvindo aqui o Guilherme já falando. Um pouco mais, inclusive a jogada do primeiro gol, ela é originária ali da minha bola pro Wendel. Então quando às vezes estiver muito fechado na frente, tem que voltar um pouco para ajudar o Rodriguinho, o Giovani a articular as jogadas. E, digamos assim, essa segunda opção de jogo que eu tenho tem me ajudado no jogo de hoje. O 9,5 hoje está funcionando, né? Não vai nem com a 9, nem com a 10, que nem você falou segunda-feira lá no CT. Recuou, deu certo. Tá dando certo, a gente está tendo mais posse de bola. Estou conseguindo ajudar na armação e sempre que possível auxiliando também na chegada no ataque. Então, o primeiro tempo está de bom tamanho, mas a gente tem que intensificar mais no segundo. Obrigado, Guilherme. Kleber Machado. Daqui a pouco as atrações do show do intervalo. Atlético e Inter na semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras brigando contra o Grêmio. E também tudo de Corinthians e Cruzeiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Nós estamos de volta, os times estão voltando para o segundo tempo. Dá tempo da gente ver, claro, os 2 gols que foram marcados. Para conversar aqui com o Paulo, com o Casa e com o Bob. Você falou um negócio no primeiro tempo, foi interessante, Bob. O Cruzeiro tinha um bom plano que estava dando certo. E de repente, por que deixou de dar certo? O Corinthians é que atrapalhou o plano? Eu acho que sim. O que o Cruzeiro perdeu principalmente foi a atitude, né? Depois da modificação que o Osvaldo fez no posicionamento do Guilherme, o Cruzeiro perdeu o controle do jogo e aí passou a tomar muita pressão, né? Estranhamente. Agora, esse é o gol do Cruzeiro, né? Olha como o Fagner vai fechar ao invés de abrir, tá vendo? Ele fechou e a bola foi pro lado esquerdo. Aí precisou correr atrás, né? Ele precisou correr atrás. O Arrascaeta está em posição legal, o Paulo já falou, né, Paulo? Aí Legal. aquela posição do Ávila vai embora. Vai embora, não influenciou no primeiro momento. Então, aí o Osvaldo acabou mexendo bem, né, Casagrande? Porque a trazida dele do Guilherme mais aqui para ser um segundo homem de ataque foi fundamental para o Corinthians. Lógico, pressionou, era natural, mas a jogada saiu e o gol rolou. Deu uma desconcertada no Cruzeiro. Isso aí foi o gol, né? Foi o gol. O Rodriguinho veio e cabeceou. Exatamente. A mudança de comportamento do Corinthians teve muito a ver com a mudança de posição do Guilherme que o Osvaldo fez. Faz tempo que um treinador não faz uma mudança e tem tanta importância assim no resultado como está tendo o Osvaldo, né? Teve o Osvaldo nesse primeiro tempo. Que é aquela alteração legal de mexer nas peças que estão ali no tabuleiro, né? Não precisa fazer alteração e consegue mexer. O Wilton Pereira Sampaio vai autorizar o início do segundo tempo. 1-1, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, que recebe um belo público. O torcedor do Cruzeiro espera agora
no mínimo mais um gol para os pênaltis, preferencialmente 2 gols para se classificar, e o do Corinthians ver se o time consegue manter o ritmo e trazer a classificação para casa, para São Paulo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo, valendo um lugar, a passagem para a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians deu a saída e tenta a primeira jogada pela direita ali com o Romero, marcado pelo Bruno Rodrigo, ganha escanteio. Escanteio para o time do Corinthians cobrar. Logo no primeiro ataque corintiano. A bola já está rolando também para o segundo tempo de Palmeiras e Grêmio. O jogo 0-0. O Grêmio ganhou a primeira em Porto Alegre por 2-1. É a situação idêntica do jogo de Belo Horizonte. Cobrança feita pelo Giovanni Augusto. A cabeçada foi para a linha de fundo. Guto Rapello. Mano Menezes chegou a conversar, chegou a falar, ou alguém do Cruzeiro, do que rolou no primeiro tempo de bom, de ruim e como arrumar para a segunda etapa? Sim, Kleber, a avaliação da comissão técnica foi de que os 30 primeiros minutos foram ótimos, mas depois que as mudanças táticas do Corinthians confundiram o Cruzeiro. Eles disseram que organizaram no intervalo, pelo visto essas mudanças passam muito pelo Romero. O Mano voltou conversando com o argentino. E aí o time do Cruzeiro vai tentar a sua primeira jogada ofensiva na segunda etapa. A bola do Robinho para o Lucas e a posição de impedimento foi marcada pelo Fabrício Vilarinho da Silva. O Kleber. No lançamento longo. Vamos ver. Tá adiantado. Ou lá em cima o Fagner da condição, hein, Paulo? Duro, hein? Duro, hein? Mas me pareceu mesma linha. O Fagner demorou para sair. Fala, Casal. Então, essa mudança toda do Guilherme e as duas entradas do Rodriguinho que o Romero não conseguiu acompanhar, eu acho que pode ter acontecido o seguinte, não perceberam, né? Os jogadores em campo não perceberam que o Guilherme tinha mudado de posição. Então, quando o centroavante sai lá no meio, o Romero largou, o zagueiro largou o espaço e foi acompanhar o Guilherme. E o Rodriguinho entrando nesse espaço e o Romero não conseguiu alcançar. Uma foi o Edmar que cobriu, a outra o Edmar tentou e não conseguiu. Então foi essa mudança. Demoraram talvez para avisar os jogadores que o Guilherme não estava mais de centroavante, estava já no meio. Depois que eles perceberam, né, Kleber, o que acontece é que agora a posição do Arrascaeta é legal, é boa, ele recebeu, vai para cima do Balbuena, consegue o cruzamento, o Walter acompanha, viu que não tinha ninguém do Cruzeiro, o sobe sim é fechado. É que foi a avaliação mesmo feita pela comissão técnica do Cruzeiro, como contou o Guto. A mudança no time do Corinthians desarrumou o Cruzeiro, faltou percepção para quem estava em campo. E aí, como disse o Casa, talvez um recado mais ligeiro de quem estava no banco e percebeu. Mas assim, é uma questão mesmo de tempo, né? É que só com o Robinho ali no meio de campo, armando jogada, dependia muito da saída do Henrique ou do Romero. Com essa modificação, os dois passaram a ficar mais. Então o Robinho ficou mais isolado em campo e a bola não chegou para o Águila. Perdeu a armação também no meio. Pois é, que foi uma consequência, né? A primeira foi mesmo defensiva. Vem aí o time do Cruzeiro com o Arrascaeta. Passou mal a bola agora. Já tinha entrado o Rafael Sobis. Ele tocou nas costas do companheiro. Quando se fala que o treinador vai assim, esse jogador é o meu representante em campo. É para isso. Um jogador que está em campo que percebe uma mudança tática e modifica rapidamente. Aí o corte feito pelo Bruno. A torcida do Cruzeiro está reclamando que o Camacho, quando foi pro domínio, tocou o braço na bola. De toda maneira, a bola fica para o time do Cruzeiro. E o Cruzeiro trocou o Rafael Sobis de lado também em relação ao primeiro tempo. Está aberto para o lado esquerdo. Existiram alguns, evidentemente, jogadores com essa visão tática espetacular. Hoje em dia talvez não seja tão comum assim. Aí a descida do time do Cruzeiro. Arrascaeta. O Sobis veio aqui um pouco mais pelo meio agora. O toque do Arrascaeta não chegou no Robinho no primeiro lance. Na segunda oportunidade chega. Robinho tocou pro Sobis, ajeitou de novo pro Robinho, botou na frente, ficou no chão. E o juiz marcou a falta. Falta para a equipe do Cruzeiro cobrar. Bruno, faltou você falar o que a moçada do Corinthians achou do primeiro tempo. Não existe administrar. O placar favorece, mas o Corinthians tem que manter exatamente o que fez
principalmente na segunda metade do primeiro tempo. E vocês estavam falando de alguém observar rapidamente, o Bob falou da diferença no posicionamento dos Sobs. Imediatamente, no mesmo segundo, o Fábio Carille saiu correndo do banco e foi falar com o Oswaldo apontando para os Sobs. Agora é ver se foi uma coisa momentânea, né? Mas parece que também vai fazer uma dupla de ataque ali com o Ávila. Vai para a cobrança de falta o time do Cruzeiro com 5 minutos. Em todos os lances de bola parada, os que chegam são o Edmar e o Robinho. O Palmeiras abre o placar. Palmeiras 1, Grêmio 0. O Palmeiras faz o gol com o zagueiro Thiago Martins. Esse resultado classifica o Palmeiras, tira a vaga do Grêmio. Vai para a cobrança de falta o time do Cruzeiro. Daqui a pouco tem o gol do Palmeiras. Agora a falta perigosa. Partiu o Robinho, bateu, ela desvia na barreira. Dá tempo da gente ver o gol do Palmeiras, enquanto o Robinho corre lá para cobrar o escanteio. Escanteio que foi como nasceu o gol. Aí chegaram dois ali dividindo, dois palmeirenses dividindo, e a bola sobrou para o Thiago Martins. Ele fez 1 para o Palmeiras, 0 para o Grêmio. Cobrança de escanteio do Robinho. Afastou o Romero. Sempre que mostra o lance do jogo do Palmeiras, eu estou lembrando que o Palmeiras está jogando de azul, para ninguém se assustar. O Palmeiras tem esse uniforme azul que usa em algumas competições. 1-0 então contra o Grêmio. O Kleber, nós estávamos falando de um jogador de campo que consegue perceber uma mudança. Aí você falou assim, ano passado tinha muito. Né? Eu lembrei do Gerson imediatamente então, naquela... Você sabe como nós vamos saber essa diferença? Só daqui uns 25 anos. Quando o cara vira técnico? Não, porque atualmente a maioria dos treinadores são jogadores do passado. Daqui 25 anos, vamos ver quantos desses vão ser treinadores no futuro, né? Aí nós vamos ter certeza. É que o Gerson não virou treinador, e eu lembro sempre, a gente era moleque, a Copa de 70, Brasil e Uruguai, 1-0 para o Uruguai. Clodoaldo sai mais que eles estão me marcando. O Tostão dá um passe para o Clodoaldo não precisa nem se mexer, foi só correr e bater a partir de ao que se sabe da história, de uma sugestão, de uma observação do Gerson dentro do campo. Domina Rodriguinho. A bola foi desviada pelo Arrascaeta. O arremesso é para a equipe do Corinthians. No relógio, 7 minutos. Só uma casquinha do Romero para correr o Marquinhos Gabriel. Ele e o Léo. Acertou em cheio ali o Léo. Pegou o Romero. O Cruzeiro marcou nessa campanha 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só perdeu para o Corinthians. O empate foi contra Campinense lá no começo, no primeiro jogo. Depois só vitórias. Contra Campinense, Londrina, vitória, 2 vitórias sobre o Vitória, 2 vitórias sobre o Botafogo. 17 gols marcados com o de hoje e 9 gols sofridos. É a campanha do Cruzeiro que está aí desde o começo da Copa do Brasil disputando. Corinthians, como eu já disse, entrou nas oitavas de final porque estava na Libertadores. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético, Grêmio entraram pela Libertadores porque estavam na Libertadores, e o Internacional, né? Porque tinha feito a melhor campanha no Brasileiro do ano passado, tirando os que foram para a Libertadores da América. Internacional e Atlético já estão na semifinal. Nesse momento está dando Corinthians e Palmeiras na próxima fase, na semifinal. Nesse instante está dando Corinthians e Palmeiras. A classificação do Palmeiras e a classificação do Corinthians. Bola na direita para o Lucas. Tentou a jogada, conseguiu fazer o corte. O Wendel pediu lá no fundo o Arrascaeta. Torcida do Cruzeiro volta a jogar com o time. Boa bola do Arrascaeta. Lucas, quando chegou, tocou na bola. Marquinhos Gabriel deu o combate. O Lucas caiu um pouquinho depois do corte feito. Lance normal. Papinho, mais um arremesso lateral. Começa a soltar outra vez o time do Cruzeiro com 9 minutos. O Cruzeiro precisa, no mínimo, do 2-1 para os pênaltis. De uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Lucas. Chega com ele o Wendel. Fica todo mundo nesse cantinho aqui direito no ataque esquerdo da defesa de Cruzeiro e Corinthians. E agora a falta foi marcada pelo Lucas Romero. O Guilherme achou que agora o argentino pegou pesado demais.
Tomou um rapa ali por trás, mas o Wilton estava bem próximo, já marcou a falta, chamou a atenção do jogador do Cruzeiro. E vamos seguir, nenhum amarelo até agora no jogo. Mais uma falta marcada. Agora, aí um motivo bom para uma primeira bronca, né? Começou a ter uma sequência de faltas, sequência de parar o jogo. Aí é que o juiz fica com o controle da situação. É isso, nem sempre o cartão amarelo vai fazer com que ele tenha o controle do jogo, né? O jogador às vezes respeita muito mais a presença, a chamada de atenção, claro, desde que não esteja ferindo a regra. O time do Corinthians tenta a arrancada com o Guilherme. Olha para dentro da área, ficou com espaço para fazer o cruzamento. Virou o jogo, tocou para o Giovanni Augusto. Giovanni prendeu, jogou um pouco mais atrás. Rodriguinho com o Camacho, Fagner com o Camacho. Agora o Rodriguinho, vai para cima, vai bater no gol, chutou firme, pegou o goleiro, erra, o Rafael pega e o Guilherme erra. O Rafael dá aquela rebatida e se saiu o gol, ia para conta dele. Ah, mas ele rebateu para dentro. Dá uma olhada na pancada que dá o Rodriguinho, o espaço que teve o Rodriguinho. Vem chegando, ninguém apertou. O goleiro salta e espalma, né? O Guilherme não conseguiu botar na rede. O Arrascaeta pode fazer agora. Entrou na área e sofreu o pênalti. O árbitro dá a penalidade máxima, dá o cartão amarelo para o Pedro Henrique. Os jogadores do Corinthians não se conformam. Eu estava narrando de um jeito do Arrascaeta fazer o gol, porque ele estava com a bola na frente, com o corpo na frente, protegendo para fazer o gol. Ele deu uma segurada. Ele deu uma segurada. Ele preferiu tentar a penalidade máxima. Se foi pênalti ou não, fala, Paulo César. Olha, Kleber, o Arrascaeta tinha toda a condição de fazer o gol, mas ele deu uma segurada, mas ao mesmo tempo que ele segura um pouquinho, o jogador do Corinthians foi infeliz na disputa da jogada. Que em nenhum momento o Pedro Henrique ele toca na bola. Você acha que foi o quê? Em cima? Pênalti, ele empurrou em cima e embaixo também deu uma calçada ali calçou a perna do Arrascaeta. O Arrascaeta foi inteligente, né? A mão do Henrique no ombro, a mão do Pedro Henrique no ombro dá pra ver. O toque de baixo embaixo teve ali demais. A trombada que o Pedro Henrique deu foi exatamente porque o Arrascaeta diminuiu a velocidade. Aconteceu aquilo que ele queria. Ele quis aquilo. Ele queria exatamente isso, né? Ele foi inteligente ali, né? Ele foi inteligente, deu uma segurada e aí o jogador do Corinthians foi imprudente na disputa. O Ábila bateu 2 pênaltis pelo Cruzeiro. Um no meio do gol. Bolinha vermelha, né? Bolinha no gol. Bolinha vermelha no meio do gol, o goleiro pegou. E o outro ele fez o gol. Ele é o artilheiro. Ele fez o gol. Ele tem a torcida do Cruzeiro toda ali à frente, esperando, olhando no olho dele para ver se ele marca um gol. É um olho nele e o outro, claro, no gol do Walter. Partiu Ábila, pé direito na bola, bateu pro gol! Ábila, gol do Cruzeiro! O Cruzeiro está de novo na frente no Mineirão. O Walter acertou o canto, ele bateu, tirando do alcance do goleiro. Nem pareceu ter acertado em cheio na bola, mas conseguiu dar uma direção precisa, bem no cantinho direito. O Walter foi e não conseguiu. Ábila manda para o fundo do gol. 5 gols na Copa do Brasil. É o artilheiro do Cruzeiro. Aí eu ouvi aqui ao fundo, cara. Pega pouco na bola, 2, 3 vezes e faz 2 gols. A função dele, né? A função dele é finalizar, é ser o artilheiro. Ele tinha perdido um gol na última partida, perdido um pênalti, né? Bateu certinho. Esse é aquela que, se o goleiro pegar, foi milagre dos milagres, né? O centroavante. Ele não participa de nenhuma manobra de jogada do Cruzeiro porque não é a dele. Ele fica esperando uma finalização mesmo. E fez os 2 gols do jogo. Ele não é 8,5, ele é 9,9. Ele é 9 e às vezes 15. Porque 9, quando ele não joga, vai pro banco. Ele não vai ser um 10 nem um 8.
Vem pro campo de ataque o time do Cruzeiro com a Arrascaeta. Hoje ele é 50-50. Ele tem mais número. Caiu o Arrascaeta, a torcida queria falta. O Arrascaeta foi esperto. O Paulo fez a avaliação, não, ele foi. O Pedro Henrique tomou o amarelo, fez a falta, ele freou. Não, ele segurou, aconteceu o que ele queria. Mas eu não sei, pensando... Vamos tentar imaginar a cabeça de um ataque. É um perigo, né? Porque se o juiz não marca, se o juiz entende que ele segurou e ele provocou um choque. Agora um detalhe sobre o Ávila. É tudo para fazer o gol, né? Você falou aí 50-50, Cleber. E ele é 100% mesmo. Foram 2 finalizações dele só no jogo. E 2 gols. Kleber, e na jogada o Pedro Henrique só recebeu o cartão amarelo, mas era uma situação clara de gol e não houve disputa de bola. O jogador do Cruzeiro foi empurrado. O correto seria a apresentação do cartão vermelho. Você viu que o placar somado está 3-3 e agora está tudo igual. O Corinthians fez um gol na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um gol na casa do Corinthians. Então está igual em número de pontos, em saldo de gols, em gols marcados fora de casa. Esse é o único placar que leva a decisão para as penalidades máximas. Nesse instante, pênaltis para definir quem se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Faltando mais de meia hora para terminar o jogo. Aquela escolha do Arrascaeta vai muito em cima da confiança do jogador, sabe? Ele não está jogando, entra pouco, ele ficou, às vezes, a medo de perder. O toque do chute do Rafael Sobis pro gol, a bola desviou e o Walter foi buscar. Ele deu uma gingada, vai bater ou não vai bater? Vai cruzar ou vai chutar? Bateu pro gol, ela desviou no Fagner. E o Walter foi elástico para ir buscar e dar um tapa para escanteio. Vai para a cobrança de escanteio o time do Cruzeiro. Virou uma onda gigante azul no Mineirão. Cobrança de escanteio feita na bola para o Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo, gol do Cruzeiro. Robinho cobra o escanteio aberto. Bruno Rodrigo chegou, testou e testou firme. A primeira marcação era do Rodriguinho, a segunda acho que é do Fagner. Aí quando veio o Fagner, já toma o tranco, o Rodriguinho, o Bruno Rodrigo, zagueiro, sobe firme, corpo para bater e cair. Ele foi lá em cima e testou pro fundo do gol. Bruno Rodrigo aos 17, agora virou muito mais do que uma onda gigante, porque o Cruzeiro faz o placar que precisa. 4-3 na soma dos resultados, 3-1 no placar, é para tirar lágrima da jovem torcedora. Com 3-1, o Cruzeiro se classifica, porque está fazendo 2 gols de vantagem e perdeu por 1. E olha aí, ó. Vai ter jogo. O Corinthians agora pode até perder o jogo, mas precisa fazer um gol. Exatamente. Precisa fazer um gol. Agora, você viu nesse lance? O Rodriguinho que estava marcando o Bruno Rodrigo não deveria estar, porque não tem a mesma altura. Aí eu fiquei olhando do meio para frente, ninguém tem a altura do Bruno Rodrigo. O time do Corinthians é baixo. Ficou bola aérea na área do Corinthians, mesmo bola parada, é muito difícil de marcar os jogadores do Cruzeiro, porque normalmente é um atacante que acompanha o zagueiro para cabecear. Os atacantes do Corinthians são todos baixos. Na hora o Rodriguinho nem subiu e o Fagner nem conseguiu chegar. O Bruno Rodrigo subiu sozinho, escolheu, cabeceou perfeitamente, não teve dificuldade alguma de fazer o gol. Mas tem que prestar atenção nisso o Osvaldo agora. Tem que mudar uma solução, né? E mudar a altura dos jogadores do Corinthians. Qualquer jogada aérea vai ser um perigo. Agora o Corinthians tenta a jogada aérea lá com o Romero, subiu para fazer o corte Bruno Rodrigo. Bom, nesse instante, então, tá dando Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras está ganhando de 1-0 do Grêmio, o Cruzeiro está ganhando 3-1 do Corinthians. Ao Corinthians, necessidade de um gol, porque se for 3-2 agora pro Cruzeiro, vai ser aquela mesma história. Gol marcado fora de casa, um gol de vantagem para cada um, e o gol marcado fora de casa favoreceria o Corinthians. Mas o Corinthians precisa fazer um gol. O Corinthians pode perder, mas tem que perder a partir de agora por 3-2, por 4-3. O Cruzeiro tem que segurar a onda. O Cruzeiro tem que vencer por 2 gols de diferença. Pênalti esquece, não tem mais. Vem o Fagner, faz o cruzamento para a área. Bruno Rodrigo
O que só sugere, né? Um Cruzeiro talvez um pouco mais resguardado, devia aproveitar o embalo, né? A onda que tá. Exatamente. Mas um Corinthians que vai precisar atacar. Agora pro Corinthians não é ganhar ou perder, é fazer gol. Dois detalhes, né? A eficiência do Bruno Rodrigo em gol de cabeça. O Guto pode me ajudar, mas acho que ele só fez um gol de pé na carreira. Todos os outros foram de cabeça. Pelo Cruzeiro, Bob, foram 16 gols, 15 de cabeça. Dá uma esquentada no tempo. O Giovanni Augusto é o jogador que está sendo peitado pelos cruzeirenses. Um jogador do Cruzeiro está ali no chão. Não sei se é o Edmar ou o Ábila. O Ábila? Não vê um, é o Ábila que está aqui, ó. Ábila. Não, pera, o Ábila caiu sozinho. Aí o Giovanni Augusto foi o Giovanni Augusto não sabe nem o que está acontecendo com o Ábila. Aí o Giovanni Augusto, eu entendo até a vontade de jogar, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Essa hora tem que esperar o árbitro fazer a avaliação. Claro, porque Deus o livre tem alguma coisa grave com o jogador, né? Ele pode estar fazendo onda? Pode. Agora, pode ter sentido algum mal-estar, alguma coisa? Também pode. Então, a troca do... Esse é o ponto que não houve no jogo até agora. Jogador de futebol não é médico e não é juiz. Deixa o juiz olhar e chamar o médico para ver se está grave e ver se o cara está fazendo onda. Ninguém sabe o que aconteceu. Pode ter sido uma onda do Ábila. Mas... E essa hora a avaliação é do árbitro. Se ele entender que não é uma lesão grave, ele vai dar sequência no jogo, né? Mas o adversário não pode ir lá e querer... né? Porque inflama um jogo que até agora estava bem jogado. Não, assim, parece, felizmente, não é nada grave, né? Mas, assim, o cara bota a mão no peito e você vai lá fazer o cara levantar. Eu vi a cena, eu lembrei do Serginho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, exatamente. Não tem que acontecer nada. Tem que todo mundo sair de perto e entrar um médico rapidamente. Qualquer um médico. Não precisa ser do Cruzeiro, não. Não, a gente tá vendo agora que não foi nada. Pode ter sido uma pancada, pode ter sido onda, pode ter sido qualquer coisa. Mas, puxa, deixa a marcha dos acontecimentos, né, andar. Agora o jogo tende a ficar muito mais complicado para a arbitragem, muito mais difícil. Vai ter Gandula se escondendo, vai ter bola demorando para voltar, vai ter o Cruzeiro catimbando, o Corinthians nervoso. Isso tudo vai fazer parte agora do show. Lançamento para o Ábila. Você vê que ele já está inteirão. E agora tem gente falando assim, então o Giovanni Augusto tem razão. É isso, né? O Ábila, que poderia receber o amarelo pela cera, porque parece que foi cera, né? Acabou passando batido em função de toda a reação do Giovanni Augusto ali. E o Wilton tem que apertar, porque é Copa do Brasil, é jogo eliminatório, totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. Exatamente, não tem amanhã. Para um deles, amanhã não tem campeonato. É claro que eu não estou aqui para defender ninguém, né? A nossa função, mas eu fiquei com a impressão de que ele tropeçou e quando caiu no chão, o braço bateu ali na altura do estômago, alguma coisa assim. Porque ele tá de um jeito muito bobo, né? Simplesmente para fazer cera, né? Pelo menos divide a bola e cai. Essa seria criativa, meu. Mas... tropeçar, cair e o próprio cotovelo atingiu. Ele bateu com o estômago no chão, alguma coisa assim. Então a gente pode ver com calma. Porque ele caiu de um jeito tão besta que não parece ser. Trabalhando bola, o time do Cruzeiro. O lançamento foi feito até o Rafael Sobes. Ele dominou pela esquerda, foi para cima da marcação do Fagner. 3 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. O primeiro tempo virou 1-1 com o Corinthians classificado. Cruzeiro deu um sufoco, deu um aperto, fez um gol de pênalti com o Ábila, fez um gol de cabeça com o Bruno Rodrigo. E tem um arremesso lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. O Oswaldo de Oliveira vai colocar o Marlone em campo. Marlone que tem sido titular. Parece que não estava super inteiro para o jogo, não treinou, dor no tornozelo, mas a necessidade faz com que ele seja chamado. É um jogador que
A alteração vai ser boa, porque é um jogador que bate bem no longa distância, vai para o fundo. E um detalhe, né, daquilo que eu reclamei até agora, no segundo e terceiro gol, a altura do Corinthians aumenta. O Marlon é mais alto. Quando tiver um escanteio e bola parada, por exemplo, o Marlon pode marcar o Bruno Rodrigo, não o Rodriguinho, né? A torcida do Cruzeiro tá dando um show, né, Guilherme? Um show de cantoria. Guilherme vai embora no time do Corinthians. Para a entrada do Marlone. Fagner. Giovanni Augusto. Tentou a meia-lua. Sai Bruno Rodrigo na cobertura. Romero. Limpou o goleiro. Fez o cruzamento. A bola chega a tocar na trave e vai embora. Romero conseguiu limpar o lance por pouco. O Guilherme não fica com a chance de empatar o jogo. Ó. Ele saiu do goleiro. A bola foi desviada e foi embora pela linha de fundo. Tocando antes caprichosamente na trave. O Léo tomou um susto quando a bola foi na trave, mas salvou quando ela ia para o Guilherme. Guilherme que foi embora para o Marlone entrar. Cruzamento feito, cabeçada do Balbuena. Marlone brigou no alto, o último a tocar na bola. Pode ter sido o Lucas. Kleber. Ou o juiz vai dar falta do Marlone. Eu achei que foi o Lucas que tocou na bola, mas ele deu a falta. Sem convicção. Agora a falta é bem possível que ele tenha dado. Diga, Bruno. Marlone entra pela esquerda, como vinha jogando. Ele deixou o jogo contra o América Mineiro com dores no tornozelo, né? Como você falou, ficou sem treinar, por isso ficou como opção entre os reservas. O Oswaldo mandou Marquinhos Gabriel lá pro lado direito. Então o Romero vai continuar pelo meio. Marlone no lugar do Guilherme. Foi a primeira alteração do time do Corinthians. O Cruzeiro fez uma. Tem uma outra alteração aí, que um time que está perdendo em 3-1, está sendo eliminado da Copa do Brasil, que eu acho que o Oswaldo não pode demorar muito para fazer, não. Que é a saída do Romero e a entrada do Luca, que está no banco também. O Luca cabeceia bem, bate bem de longa distância, é um jogador muito agressivo. O Romero está desde o começo do jogo, já está desgastado, né? Pode fazer uma alteração a mais para acelerar esse ataque do Corinthians. Agora o Mano consertou a marcação em cima do Guilherme no segundo tempo. Tanto que o Cruzeiro cresceu de produção no segundo tempo e a virada do Rafael Sobis para a posição dele do lado esquerdo também deu mais agressividade do Cruzeiro por aquele lado. Então o time cresceu em função das movimentações que fez também o Mano Menezes. O jogo parou com o atendimento ao Lucas. Vamos aproveitar para rever o gol do Palmeiras. O gol que vai dando ao Palmeiras a classificação. Ó. Uma cobrança de escanteio. O Cleiton Xavier me pareceu ter cobrado o escanteio. Aí teve uma briga lá do Thiago e do Edu Dracena. Os dois trombaram até o Thiago Martins fazer o gol de cabeça e dar a vitória parcial ao Palmeiras. O Grêmio ganhou por 2-1 em Porto Alegre. 1-0 para o Palmeiras em São Paulo. Vai classificando o Palmeiras. Palmeiras que teve o Alione expulso. O Palmeiras está com um jogador a menos. O Alione foi expulso. E a gente continua acompanhando lá os lances. Nesse instante, Palmeiras e Cruzeiro estão na semifinal da Copa do Brasil. A outra já é conhecida, Internacional e Atlético. Nesse momento, o futebol de Minas classificando os dois representantes principais do estado, Rio Grande do Sul e São Paulo, com times nas semifinais. 28 minutos, mais ou menos o tempo do jogo em São Paulo, no jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Aí vai o time do Corinthians. O Corinthians precisa de um gol. Pode perder o jogo, mas precisa perder por um gol de diferença nesse instante, com esse placar. Bruno Rodrigo bem na antecipação. O Cruzeiro não pode ganhar o jogo só por um gol, não. Precisa ganhar por 2 gols, já que o Corinthians marcou na casa do Cruzeiro. Balbuena toca a bola para o Camacho. Ariel. Camacho segura, prende e vai pensar a jogada. Você falou, não entendi, Guto. Ariel, Kleber, o argentino conversa com o Mano Menezes, já a segunda mudança no Cruzeiro. Jogador de meio campo, o Ariel. Marquinhos Gabriel. Romero. Aí vai o Wendel. O Romero saiu da área, o Marquinhos Gabriel fica lá para a direita. O Oswaldo faz sinal aqui para aproximação do Giovanni Augusto, do próprio Marquinhos Gabriel. O Fagner abriu, recebeu, Sobis em cima dele. Fagner contra Sobis, tenta levar para o fundo. O Fagner faz o cruzamento, bola para a área, cabeçada do Rodriguinho. Essa passa perto, mas vai embora pela linha de fundo. Semana
de reabertura do Maracanã para o futebol. Vai ter Flamengo e Corinthians, só isso, né? Domingo no Maracanã, às 5 da tarde. E domingo é aniversário do Rei Pelé. 76 anos e o Esporte Espetacular vai mostrar grandes momentos do Pelé no Maracanã. 10 da manhã começa o Esporte Espetacular. Tem um francês maluco que inventou uma roupa que atinge velocidades superiores a 100 km por hora. Quer dizer, o cara veste a roupa e vai a 100 por hora? Não sei. Assista o Esporte Espetacular, que tem também Mundialito de Futebol de Areia, com o confronto Brasil-Itália, domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília. Bruno Rodrigo. Empata o Grêmio em São Paulo. Gol de Everton. Está de novo na semifinal o Grêmio. 1-1 com o jogo de ida, 2-1 para o time do Grêmio, 1-1. Nesse instante agora é Minas e Rio Grande do Sul. Minas e Rio Grande do Sul apenas. O Cruzeiro vai se classificando aqui e o Grêmio vai se classificando em São Paulo. Vem aí o time do Corinthians, a bola com o Camacho, botou na frente, sai do gol o Rafael e chega primeiro. Agora para o Palmeiras, é a mesma coisa, o Palmeiras precisa fazer 2 gols de vantagem agora. Ou fazer 2-1 e ir para os pênaltis. O Palmeiras ainda tem a chance, o jogo Palmeiras e Grêmio ainda tem a possibilidade de penalidades máximas se for 2-1 para o Palmeiras. 1-1 classifica o Grêmio, o Palmeiras se classifica ou com 2 gols de vantagem ou nas penalidades máximas. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Everton, o gol do Grêmio. Vem aí o time do Corinthians. Daqui a pouco o Ariel no Cruzeiro. Romero tocou a bola para o Marlone. Rodriguinho. Chegou firme na marcação o Lucas Romero. Pareceu ter batido na bola primeiro, não na canela do Rodriguinho. E o Wilton estava em cima. Em cima. Robinho. Bolão do Robinho. Arrascaeta bateu pro gol. Foi bonito. O jeito que ele dominou. E a solução encontrada. Não conseguiu tirar do goleiro, mas foi um lance muito bonito do Arrascaeta. E o Uruguai entrou bem no jogo, hein? O Mano deve estar pensando em dar uma reforçada no meio de campo, porque o Corinthians está tocando bola com muita facilidade por ali, né? A entrada do Marlone ajudou a saída pelo lado esquerdo ali. Eu fico sempre... Posição é boa, né? Posição legal. Eu fico sempre muito assim quando eu ouço, vamos dar uma reforçada. Assim, tá saindo o Ávila. Para a entrada do Ariel, é isso? É isso mesmo, tá trocando um argentino por outro. O Ávila tá saindo, já parece um pouco cansado e o Ariel vem aí com o número 5. Deixa eu aproveitar para fazer uma correção aqui, Kleber. Eu tirei um gol do Bruno Rodrigo, são 17 agora pelo Cruzeiro e 16 de cabeça, ele é muito forte na bola aérea. Que o Bob perguntou logo depois do gol, né, Guto? Vamos somar um gol rápido assim? O Bob quis se quebrar, né? Ele é uma jogada fortíssima do Bruno Rodrigo. Né? Agora, essa substituição não deixa dúvida nenhuma que é para reforçar o meio de campo, botar mais um volante ali, né? Quer fechar o time. Você tem toda a razão. Você vê que o Lucas já está se preparando para entrar. O objetivo eu não tenho dúvida. O que eu quero dizer é só assim, o Cruzeiro está ganhando o jogo, está se classificando. O Cruzeiro tem um bom ataque, tem um time que vai estar criando oportunidade. Agora há pouco teve um com a Arrascaeta. O Cruzeiro vai manter a mesma postura? Vai ocupar o mesmo espaço no campo? Ou vai chamar o Corinthians para o seu campo? O Corinthians precisa perder o jogo por um gol de diferença. Eu acho que sempre que chama. Eu nunca acho que é boa opção ficar se defendendo, não. Muitas vezes acontece daquele que se defende se classificar, ser campeão, alguma coisa assim. Claro. Mas eu sempre acho que tem que se defender atacando. E aí agora saiu o Marquinhos Gabriel, né? Entrou o Luca. Vamos ver o gol do Grêmio, o gol que vai dando a vaga para o Grêmio, vai classificando o Grêmio para a semifinal, ó. Aí o Grêmio trabalhando bola, Douglas, Everton, ele tem essa jogada muito forte, esse domínio que ele faz tanto para um lado quanto para o outro, da direita ou na esquerda ele consegue levar para dentro e bater no gol, o Everton faz o gol, 1 para o Grêmio, 1 para o Palmeiras, jogo no campo do Palmeiras, vai classificando o Grêmio. Lançamento feito para o Arrascaeta, ele recebe em posição normal, olhou lá para o meio, vai se aproximando o Sobis, chegou também o Romero, Sobis bateu pro gol, bateu para fora. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine Cuidado Total, boca saudável em 2 semanas.
Você tinha falado em tirar o Romero, talvez, caso ele tire o Marquinhos Gabriel. E aí eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai trocar Marlone de lado. Cartão amarelo é a primeira. É a primeira, mas foi por trás. Bem aplicado o cartão. O Ariel, né? Ariel, número 5. Cartão amarelo por Ariel, que acabou de entrar. Até agora só 2 cartões amarelos no jogo, para o Pedro Henrique, no lance do pênalti dele no Arrascaeta, e para o Ariel agora. Marlone tenta a jogada com o Romero. Jogou no Camacho. De novo o Romero. O time do Corinthians fica com a bola. O torcedor do Cruzeiro mantém o canto. O resultado classifica o Cruzeiro para a semifinal. Os 2 maiores campeões da Copa do Brasil nesse instante estão passando para a semifinal e vão se enfrentar. Nesse momento, Cruzeiro e Grêmio, 4 títulos cada um. Olha que confronto. Se der Cruzeiro e Grêmio, quem passar fica com a chance do 5º título e tirar o empate do placar. Mas caso você está falando de tirar ele deixou o Luca. Ele deixou o Romero e botou o Luca. Será que ele vai manter o Romero no meio, pelo jeito? Vai. Assim, eu tiraria, eu mudaria, eu fazer uma alteração diferente. Eu tiraria o Romero e colocaria o Luca e deixaria o Marquinhos Gabriel aberto, o Marlone aberto e o Luca mais centralizado. Você ia ter uma altura na área, presença, um jogador forte que consegue segurar a defesa. Mas o Romero não está jogando mal também. Por opção meio física, né? Você está falando meio por si. Presença física. Né? Presença física, um jogador mais alto no meio da área, 2 jogadores de habilidade e de velocidade pelos lados, né? Teria a opção da jogada aérea, a opção de você fazer um pivô com o Luca, segurar para quem vem de trás, o próprio Luca se desmarcar e finalizar. Então, com o Luca centralizado, seria várias alternativas para chegar no gol. Vai para a cobrança de escanteio o time do Cruzeiro com o Robinho. Aberta a cobrança. Conseguiu pegar o rebote o Arrascaeta. A sequência não rolou nem para o Cruzeiro nem o contra-ataque do time do Corinthians. Agora uma trombada. É uma disputa pelo alto, Paulo César. E o árbitro entende o quê? Que o Henrique está sem olhar para a bola, sem poder se defender, e o Wendel sabe exatamente o que está fazendo. Porque foi nas costas e não pode. Ele empurrou o Henrique. Falta bem marcada. Falta marcada. O Cruzeiro tem mais uma oportunidade. Amanhã, depois de A Lei do Amor, uma nova fase de audições às cegas no The Voice Brasil. E daqui a pouquinho, a equipe do Profissão Repórter vai mostrar as diferentes maneiras como os homens participam da criação dos filhos. Daqui a pouco, no Profissão Repórter. Deu amarelo? Amarelo pro Rodriguinho. Deu amarelo tampou a aclamação. É isso aí. Rodriguinho reclamou, o cartão amarelo foi dado, 37 minutos do relógio, 3-1 para o Cruzeiro no placar. Vai ficando só Minas Gerais e Rio Grande do Sul a caminho do título da Copa do Brasil. Internacional e Atlético numa semifinal. Neste momento vai dando Cruzeiro e Grêmio. Com a vitória do Cruzeiro por 3-1, com o empate Grêmio e Palmeiras. Cobrança de falta para o Arrascaeta! Arrascaeta, gol do Cruzeiro! Aí tem treino, aí vale a pena, portão fechado, treino secreto, porque é claramente uma jogada trabalhada, pensada, o jeito que o Robinho mete a bola, bonito, pegou meio do lado de fora de pé, e o Arrascaeta não precisou de nada, só girar e encher o pé, mandar pro fundo do gol, pra torcida do Cruzeiro festa, pro torcedor do Corinthians, esse não, que foi o que o Walter fez. Como é que o cara recebe a bola sem ninguém com ele? E a posição do Arrascaeta, que faz o segundo gol na Copa do Brasil, Paulo César. Posição legal, mesma linha, só o braço estendido, mas o braço não conta para marcação de impedimento. E o desenho veio do banco. Você vê que no momento da cobrança de falta, o Rafael Sobis ainda conversa com o Mano Menezes do lado do campo, né? E o Mano corrige o posicionamento dele na jogada ensaiada. Deu super certo. Nessa o treinador abre um sorriso monstro, né? Ele cresce, né?
Mas essa jogada é legal. Jogada ensaiada que dá resultado, que faz, que funciona. Né? Aquilo que você falou. Vale o portão fechado para isso. Claro. Para você ganhar um jogo. Tem uma jogada que ganha jogo. Agora ficar com o portão fechado meia hora e depois não acontece nada, isso aí não adianta. Isso aí funciona. E entrou mais um jogador. O Rildo tá em campo, né, Bruno? Com a camisa 19 saiu Giovanni Augusto com a camisa 17. Corinthians fez as 3 substituições. O Cruzeiro ainda tem mais uma. O Mineirão vai à loucura com o placar de 4-1. Agora para o Corinthians, uma situação complicadíssima. Está 5-3 na soma dos resultados. O Corinthians precisa de 2 gols para se classificar em 5 minutos e mais. O acréscimo do Wilton Pereira. O Cruzeiro, vê como é? O Cruzeiro mexeu, botou o Ariel. Começou a explorar contra-ataque na velocidade do Sobis, do Arrascaeta. Chegando um pouquinho mais à frente o Robinho. E acabou fazendo o 4º gol. O Kleber tá ganhando o jogo. Eu e o Bob aqui chegamos à conclusão que o Mano foi melhor. Olha a bola pro time do Corinthians! Gol! Rildo! Gol do Corinthians! A bola rápida. Marlone, Camacho. Tá lá na direita o Fagner. Camacho viu. Abertura feita. Chegou de primeira, tocou pro Rildo. Tem visitado, frequentado muito o departamento médico. Devia estar cheio de saudade de mandar a bola pra rede. Rildo, camisa 19. Vai botar um tanto de lenha nessa fogueira aí, ó. 41 minutos. 4-2. O Corinthians precisa de um gol. Se o Corinthians fizer o 3º gol, essa soma fica 5-5. E aí o gol marcado fora de casa. Os gols, no caso, dariam a classificação ao Corinthians. Pro Cruzeiro agora, vocês estavam, eu sei que vocês iam falar, né? O Mano tem razão, a gente aqui tá errado. Mas agora, olha o chute do Marlone, a bola foi pra fora. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Porque é tudo assim, né? Contratação boa é a que dá certo, alteração boa é a que dá certo. O cara pensou e deu certo. O Mano foi mais rápido nas alterações do que o Oswaldo. O Oswaldo, por exemplo, o Rildo entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo. Eu tô falando desde o começo do segundo tempo que tem que deixar o time do Corinthians mais alto. O time do Corinthians estava muito baixo, sem força, sem agressividade, sem força física no ataque. Agora ele deixou. Tem Marlone, Luca e Rildo, jogadores altos e tudo mais. Mas o Mano pensou antes nas jogadas que tem que fazer. E agora o Cruzeiro ficou mais rápido. Fez uma alteração agora. Ele tira o Robinho e fez botou a o última, Alisson. Então, tirou o Robinho e botou o Alisson. Quer dizer, seria uma alteração meio impensável. Na medida que você está ganhando o jogo. Robinho pediu para sair. Robinho pediu para sair, está dizendo o Guto. Mas assim, ele podia escolher o Denilson para fechar. Não, ele vai botar um que tem velocidade. Se o Corinthians for, precisa pensar no contra-ataque. É isso aí. Agora, que duelo de treinadores a gente teve hoje, hein? Legal. Foi muito bem o Oswaldo no primeiro tempo, com mudança tática, movimentação ali do Guilherme. E no segundo tempo o Mano corrigiu, foi muito bem também. Depois o Rildo entrou, o treinador fez o gol. E agora contra-ataca o Mano Menezes. Que duelo. E tem, claro, a mexida do técnico, a importância do técnico e o desempenho do jogador, o imponderável. A bola caía ali no pé do Rildo como caiu, na jogada bem pensada, bem visualizada pelo Camacho. Mas o fato é que o jogo acabou sendo legal. Um ou outro só momento de o jogo foi sendo bom. Jogo bom. E agora faltando um gol, né? O Corinthians precisa de um gol para tentar a classificação. O ataque do Corinthians é alto agora. E o ataque do Corinthians é forte fisicamente também. Quer dizer, vão ser, 2, 3 minutos mais o acréscimo, que o Corinthians tem que acelerar o jogo e jogar a bola na área, porque tem jogadores fortes agora para tentar bater com a defesa do Cruzeiro. E o contra-ataque do Cruzeiro é muito rápido agora com o Alisson, né? Portanto, agora momento de ficar de olho no relógio para ver o tempo que o Wilton Pereira Sampaio vai dar de acréscimo. O time do Corinthians tenta chegar. Essa noite está tendo o Santa Cruz e Botafogo. E o Botafogo acaba de abrir o placar. Esse jogo é um jogo antecipado da 32ª rodada, que vai ser disputada no final de semana. Esse jogo está acontecendo hoje lá no Recife. Santa Cruz 0, Botafogo 1 para o Santa Cruz.
mais dor ainda, né? Essa dificílima luta para ficar na Série A, e o Botafogo vai subindo. O Botafogo vai se firmando ali entre os que estão se classificando para a Libertadores da América. Kleber, Coritiba continua perdendo por 1-0 em casa, em Curitiba, para o Atlético Nacional de Medellín pela Copa Sul-Americana. Chapecoense está perdendo lá em Barranquilha, também na Colômbia, contra um colombiano. Júnior Barranquilha 1-0, é a rodada de ida, fase de ida das quartas de final, primeira rodada das quartas de final da Sul-Americana. Palmeiras e Grêmio continua 1-1, vai dando Grêmio. Internacional e Atlético numa semifinal. Nesse instante, Grêmio e Cruzeiro na outra. Os grandões do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais nas semifinais da Copa do Brasil. Quase 45. Daqui a pouco sobe a plaquinha. Daqui a pouco tem acréscimo. Quanto tempo o Corinthians terá para fazer mais um gol? Quanto tempo o Cruzeiro vai se segurar ou tentar o quinto? O Corinthians chega, o Henrique vai para a disputa. Fagner ganhou, Camacho botou na frente. Edmar tirou do jeito que deu para tirar e o juiz marca a falta. Falta para o time do Cruzeiro, para o time do Corinthians cobrar. Fala, Guto. O público foi divulgado, Kleber, 35.069 pagantes. Uma situação curiosa, o Robinho foi substituído e foi pro vestiário, ele não quis ficar para ver o final do jogo. Vamos até 49, Kleber. 45,5. Soma aí, ó. Bota aí, ó. Olha lá, mais 4. É, mais 4. Mais 4, 45, quase 46. Vamos até 49, estamos indo para 46. O Cruzeiro precisa se segurar para conseguir a vaga. O Corinthians precisa de um gol para ir para a semifinal. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com Fagner. São os acréscimos do jogo do Mineirão com mais de 35 mil pessoas. Bola para a área. Afasta Léo. Sai correndo o Alisson. É isso que o Mano quer dele, ó. Velocidade, levar a bola para o campo de ataque. Ele vai conseguindo levar. E aí para prender. E segurar. E o Coritiba consegue um gol importantíssimo em Curitiba. Empata o jogo contra o Atlético Nacional. Tem uma pedreira que é jogar lá em Medellín. Mas Curitiba foi para a Argentina e conseguiu trazer a vaga para as quartas de final. O jogo de volta nas quartas de final vai lá para Medellín. Vai para a cobrança de escanteio o time do Cruzeiro. Agora vai ser aquela amarração, né? De um lado é pressa. Ultrapasse o limite de velocidade, não se importe com o radar. Do outro lado, bem devagarzinho, dá passagem, segura. E o time do Cruzeiro faz boa jogada com a Arrascaeta. Chegou o Rodriguinho, conseguiu tomar a Marlone. Aí para acelerar, falta cometida pelo Lucas. Falta cometida pelo Lucas. 47 minutos. Corinthians bate curtinho. Rodriguinho fica com a bola para armar a equipe. O Cruzeiro volta. Tensão dos dois lados. Torcedor do Cruzeiro que canta quando o time pega a bola. Assobia, vai o time do Corinthians. Bola do Fagner para a área. A briga lá no alto. Fica meio viva dentro da área. Dominou o Rodriguinho. Rolou atrás. Não rolou para ninguém. Domina a Arrascaeta pelo time do Cruzeiro. Alisson. Passou o Lucas. Boa jogada do Lucas. Vai pro fundo. Sai da cobertura o Balbuena. Lucas levou pro cruzamento. Ganha o escanteio. Tentando entrar na cabeça do Lucas, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou segurar a bola aqui, virar de costa, porque não tem ninguém. Eu vou driblar, vou chutar no gol, vou parar e vou voltar lá para trás. Palmeiras e Grêmio termina 1-1. Grêmio classificado. 1-0 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio em Porto Alegre. 1-1 em São Paulo. O Grêmio se classifica, faz 4 pontos, elimina o Palmeiras da Copa do Brasil. Agora o Grêmio fica de antena ligada nesse jogo aí, ó. Tá dando Cruzeiro e Grêmio. Já tem um Minas Rio Grande do Sul na primeira semifinal. O Internacional eliminou o Santos, o Atlético eliminou o Juventude, Inter e Atlético. A outra vai se encaminhando para ser Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, os dois grandes campeões da Copa, 4 títulos cada um. Subiu a bola. Subiu a bola. E tem tantas, né? Mas foi direito à arbitragem, né? O jogador, agora sim, agora tem até aquela catimba emocionante Final de que jogo, faz parte, né? Mas durante o jogo acho que foi tudo mais na boa do que na ruim, né, Paulo? Ele apitou muito bem. E a
apita o fim do jogo. O Wilton Pereira Sampaio encerra o jogo no estádio do Mineirão. Ábila fez 1-0 para o Cruzeiro, Rodriguinho empatou para o Corinthians. Ábila e Bruno Rodrigo deram os números da classificação. Depois o Arrascaeta ainda aumentou e ficou com a folga de 4-1. Rildo diminui, mas o time do Corinthians não consegue o seu gol e o Cruzeiro segura na boa a classificação, o placar com 4-2. Não sei exatamente qual é a reclamação. Estão pedindo mais acréscimo por causa daquela bola que ficou lá fora. Queriam mais. Enquanto eles estão discutindo aí, deixa eu mostrar para você o gol do Botafogo lá no Recife contra o Santa Cruz. Rodrigo Pimpão. Cruzamento da direita, Rodrigo Pimpão. 1 para o Botafogo, 0 para o Santa Cruz no Recife. E o Iago tem feito gols bonitos. Faz mais um. Iago faz um gol de empate do Coritiba. Coritiba 1, Atlético Nacional de Medellín 1. Então pela Copa Sul-Americana, Júnior Barranquilla 1, Chapecoense 0, Coritiba 1, Atlético Nacional de Medellín 1. Jogo de ida das quartas de final. Esses jogos estão caminhando para o final. Na Copa do Brasil, classificados Internacional e Atlético para uma semifinal, classificados Cruzeiro e Grêmio para outra semifinal. Ou vai ser gaúcho ou vai ser mineiro o título da Copa do Brasil de 2016. E o campeão vai para a Libertadores da América. Os jogadores ainda batem boca. O Fagner era o mais bravo ali. Ele tem razão ou não? Faltava 5 segundos a hora que a bola foi lá fora. Foi batida a falta, cumpriu o tempo de 4 minutos e tá correto o árbitro. Então confere de novo como ficou a fase semifinal. Cruzeiro e Grêmio, Internacional e Atlético. A CBF vai fazer um sorteio agora para ver se o primeiro jogo vai ser em Porto Alegre ou vai ser em Belo Horizonte. Um jogo vai ser em Porto Alegre, o outro jogo vai ser em Belo Horizonte e vice-versa. Aquela história de clássico é clássico e vice-versa. Bruno Lohance, Guto Rabelo. Ouvi aqui o Rodriguinho. Uma forma melhor, mas eu tô de cabeça quente, eu vou segurar um pouco. Sei que primeiro ele estava invertendo algumas faltas que eles davam para eles, não deu pra gente. O Sobis agora fez uma falta, matou o contra-ataque, chutou a bola para fora e não deu nenhum cartão. Na minha opinião, o gol que saiu agora na falta não foi absolutamente nada. O Wendel subiu na bola, cabeceou, escorou o jogador normalmente, ele deu falta, resultou no gol. O pênalti eu não sei, sinceramente, eu tenho que ver, mas completamente confusa a arbitragem dele. Quando você fala que queria se expressar de outra maneira, você está querendo dizer o quê? É medo de punição? Lógico, óbvio, eu não posso falar o que eu acho, mas infelizmente eu já falei algumas coisas e eu prefiro esfriar a cabeça depois eu falo. Obrigado ao Rodriguinho. Guto. Deixa eu ouvir o Henrique aqui sobre essa classificação do Cruzeiro. O que significa chegar a essa semifinal num ano tão complicado para o clube? É muito importante. Por mais que as dificuldades que a gente está tendo, a gente tem um grupo qualificado, um grupo com qualidade. A gente se entregou hoje o máximo para buscar a vitória, sabíamos que tinha que reverter um resultado. Lutamos para isso, mesmo com o gol sofrido, nós não deixamos de acreditar, se entregamos. Eu acho que está de parabéns a equipe, porque lutou, se entregou. Agora, cabeça toda virada para domingo, que é mais um jogo decisivo, tão importante como o que foi hoje. Obrigado, Henrique. Kleber Machado. Guto Rabelo, Bruno Lohance e o Paulo César de Oliveira elogiou tanto o Wilton Pereira Sampaio e o Rodriguinho fez uma lista de reclamações. Cruzeiro e Grêmio, Atlético e Internacional. Semana que vem já tem semifinal da Copa do Brasil 2016. Fim de semana tem o Campeonato Brasileiro, a reabertura do Maracanã com Flamengo e Corinthians, grande jogo. O esporte espetacular no domingo, fala do Maracanã, Pelé no Maracanã. Tem grandes atrações para você conferir às 10 da manhã. O fim de semana ainda está longe, o Profissão Repórter está logo ali. Daqui a pouco, depois do futebol, o Profissão Repórter e na sequência o Jornal da Globo. Valeu, obrigado a todos, grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção.